Salve Tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje estamos aqui para mais um pré-jogo coante. São Paulo e Grêmio jogam domingo às 4 horas da tarde pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje estamos recebendo aqui o Aron Alves, torcedor do Grêmio aí, da página Zona Gremista, também canal no YouTube, para trocar essa ideia com a gente. Mas antes da gente aqui se apresentar e ouvir um pouquinho mais do Aaron, queria deixar alguns recados aqui. O primeiro deles é a hashtag Paz no Futebol, né? Agradecer já o Aaron aqui por estar aqui com a gente hoje para trocar essa ideia desse jogão de amanhã. Mas também aqui deixar o recado que o Ante é um nome carinhoso aqui para trazer o torcedor tricolor gaúcho aqui para trocar essa ideia com a gente, como todos os outros torcedores que vêm trocar essa ideia aqui. Futebol só existe por conta dos outros times, então essa é a primeira mensagem que a gente queria deixar. Também passar aqui que o pré-jogo coante é um oferecimento do Grupo São Judas. Grupo São Judas aí, destaques nos negócios, assessoria contábil e fiscal. Telefone 2020 0240 011 aqui em São Paulo, 2020 0240. Bom, Arão, primeiramente aí, agradecer novamente aí por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com a gente para trocar essa ideia, te deixar aí bem à vontade. E já te deixar uma pergunta aí para você trazer aí para a gente um pouco do panorama do Grêmio aí em 2023, como é que o Grêmio, que já gritou, é campeão esse ano, né? Eu tô com um pouco de inveja aqui, mas o Grêmio já gritou, é campeão. Seja muito bem-vindo aí, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. E, cara, o Grêmio, né, como tu mesmo já falou, já foi campeão, né? Ele foi campeão, por sinal, duas vezes, um título um pouco menor, Exato. que é a Recopa Gaúcha, e o Campeonato Gaúcho. Então, nesse ano a gente conseguiu levantar duas taças. O Grêmio que vem de uma remontagem, né? Porque o Grêmio ano passado, infelizmente, jogou a Série B. Então, o Grêmio tem todo um processo de remontagem de grupo. Teve uma nova eleição no final do ano passado, então também é uma diretoria nova. Então esses caras, eles entraram, vamos dizer assim, com os dois pés já, né? Porque eles conseguiram a contratação do Luizito Soares, né? Então o Grêmio já entra no ano com a apresentação do Luizito Soares, que é para nós, para a moral do torcedor do Grêmio, excelente, né? A gente não sendo um pouco mais cético, sem a chegada do Luizito, sem a apresentação, enfim, se não fosse ele, hoje nós estaríamos até lá no início do ano mesmo, mas não tinha uma perspectiva, mesmo de ser campeão gaúcho. A gente já, as nossas expectativas estavam muito lá embaixo. Aí com a chegada do Luizito, sim, aí isso tudo aumentou. Ele correspondeu muitos momentos do Campeonato Gaúcho. O Luizito levou o Grêmio nas costas, né? O Renato Portaluppi também vem fazendo um bom trabalho no Grêmio. E aí as peças ainda estão se encaixando, enfim. Mas tem tudo para o time conseguir algo mais no campeonato. O próprio Renato colocou a expectativa, meio que colocou o torcedor assim, deixou a expectativa do torcedor um pouco mais baixo, para o torcedor não se iludir. Mas a gente vem vendo ao decorrer aí das partidas e vê que o Grêmio está evoluindo. Então acaba a nossa expectativa também aumentando, né? Principalmente agora com a classificação na Copa do Brasil. E, cara, é isso. A expectativa do Grêmio tá pro ano, pro torcedor, pelo menos, ela tá acima da média, sabe? Ela tá acima do que o torcedor esperava no início lá, bem antes dos campeonatos começarem. Só para trazer um pouquinho dos números aqui, né? Deu uma Uhum. estudada aqui nos jogos do Grêmio, na temporada. O Grêmio jogou um jogo a mais que o São Paulo. O São Paulo jogou 29 jogos, o Grêmio jogou 30, tem 20 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, né? Fez 53 gols, tomou Uhum. 23, então um bom aproveitamento aí, 74%. E o Soares é o artilheiro do time aí com 14 gols, né? Realmente, o Soares é uma contratação impactante, né? Principalmente no futebol brasileiro. Muda aí drasticamente. Bom, vou trazer também um pouquinho aqui da temporada do São Paulo para prestigiar o torcedor gremista aqui. O torcedor São Paulino, eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas é importante até para te atualizar aí para o jogo de amanhã. O São Paulo vem de uma temporada que oscila bastante, né? Diferente do Grêmio aí, que vem numa remontagem. O São Paulo tinha uma expectativa alta no começo desse ano, dado que o Rogério
começou o trabalho desde o início, né? E era um dos pontos que a gente imaginava que o time teria uma melhora. Não, isso não se concretizou, o São Paulo acabou sendo eliminado precocemente do Campeonato Paulista, né? Para o Água Santa, eu não sei o quanto o Água Santa é conhecido aí no Sul, mas o Água Santa é um time, inclusive, sem série, para você ter ideia do vexame que foi essa eliminação. São Paulo empatou um 0-0, não foi dentro do Morumbi, o Morumbi estava tendo show do Coldplay na semana, então acabou jogando no Allianz Parque, empatou 0-0, um jogo horrível, sem um chute no gol, e aí acabou sendo eliminado nos pênaltis. O São Paulo ficou quase um mês sem jogar, né, por conta dessa eliminação, e aí teve um período ali de um mês de preparação, que se esperava que o São Paulo voltasse melhor, também não aconteceu, e nesse intervém ainda o Rogério acabou tendo um atrito com o Marcos Paulo, né? Não sei quanto isso repercutiu na imprensa daí, mas depois dessa briga ficou meio insustentável, porque parte do elenco comprou a briga do Marcos Paulo também, e o que já não era bom ficou pior, né? E aí São Paulo volta, enfrenta o Ituano pela Copa do Brasil no Morumbi, um jogo ridículo do São Paulo também, um 0-0 também que São Paulo não deu um chute no gol. Aí ficou já meio insustentável a situação do Rogério, ainda ele vai ao Rio enfrentar o Botafogo pela estreia do Campeonato Brasileiro, perde lá no Rio de Janeiro, num jogo que inclusive São Paulo jogou melhor que o Botafogo, tanto que o Lucas Perry é o melhor em campo nessa partida. E aí eu acho que ali já decretou o fim, ele ainda dirige o São Paulo contra o Porto Cabedelo no Morumbi, pela Sul-Americana, né? E aí é demitido, né? E aí chega o Dorival, eu fui um dos caras que foi muito contrário ao Dorival, eu acho o Dorival um treinador comum, mas vou falar que eu tenho que dar o braço a torcer aqui, ele calou minha boca e vem fazendo um ótimo trabalho, né? Até essa quinta-feira, tomamos um susto no Morumbi gigantesco, mas assim, isso não apaga todo o bom trabalho que o São Paulo fez. Com a chegada do Dorival, o time se firmou, estava até quinta-feira a 13 jogos invicto, 12 na mão do Dorival, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Sendo que jogou mais jogos ainda fora de casa até então. Vinha ali numa crescente e aí tomou esse susto contra o Sport na quinta-feira pela Copa do Brasil, quase foi eliminado dentro de casa com mais de 50 mil pessoas por um time de Série B. Apesar de eu achar que o Sport é um time que deve subir, né, porque tem um time bem ajustado até. Se você pegar o contexto, 180 minutos, inclusive, eu acho que o Sport foi até melhor que o São Paulo, porque o São Paulo tomou um sufoco no primeiro tempo lá no Recife, e aí até os 20 minutos do segundo tempo o Sport era melhor quando o Fabinho é expulso, e aí o São Paulo consegue fazer o resultado. No Morumbi, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, inclusive merecia, acho que sair com um placar vencedor, mas acabou tomando gol no final do primeiro tempo, e aí depois tiveram aqueles 2 gols de escanteios ridículos que a defesa do São Paulo tomou, e aí o São Paulo acabou levando o jogo para os pênaltis e classificando nos pênaltis. Na Sul-Americana, é um nível bem baixo, né? É líder do grupo, acho que deve passar sem grandes dificuldades. E você falou um pouquinho de expectativa, né? Eu vou falar um pouquinho da expectativa, porque você falou que a expectativa do Renato aí, ele deu uma acalmada nos ânimos, e você falou que com a chegada do Suárez, o torcedor aí deu uma animada e espera coisas maiores. Já, como você falou, já foi campeão gaúcho, campeão da Recopa, né? Tem um fator que, apesar de não estar jogando uma competição internacional esse ano, ajuda, né? Porque também não tem esse monte de jogo no meio do caminho aí, consegue ter um tempo mais espaçado ali para conseguir treinar. Você espera brigar por título, Arão, aí com o Grêmio no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro, não. Sinceramente, eu acho que uma parcela muito pequena da torcida do Grêmio espera ser campeão do Campeonato Brasileiro. A grande parcela, e principalmente aí a minha palavra mesmo, a minha expectativa é uma Libertadores, né? E aí na Copa do Brasil já é diferente, né? Porque o Grêmio tem tradição nessa competição. Então o Grêmio é copeiro, o Renato mesmo é muito copeiro. Então nessa competição, sim, o torcedor do Grêmio espera ir mais longe, né? Apesar da meta do clube seria chegar às oitavas. Essa é a meta do clube. Então acabou ultrapassando a meta, né? Foi acima da meta, já está numas quartas. Então, mas para o torcedor o objetivo é ser campeão. A grande maioria que eu converso, o objetivo é levantar a taça
pelo histórico, né? Pela alma copeira, vamos colocar assim. Então, nessa competição sim, mas no Campeonato Brasileiro a torcida do Grêmio vai ficar muito feliz se disputar a Libertadores do ano que vem, que é o objetivo do clube, né? E principalmente por conta do Suárez, porque o Suárez, na sua primeira entrevista, já falou que ele espera disputar e vencer uma Copa Libertadores com o Grêmio. Então seria frustrante, né, ano que vem o Grêmio não estar disputando essa competição. E Libertadores agora tem, geralmente bate G8, G7 pelo menos, É, né? Então tem grandes chances mesmo de brigar aí na parte de cima pelo. Eu confesso que eu vi o único jogo que eu vi do Grêmio inteiro foi Grêmio e Inter. Que foi, vocês ganharam de 3-1. Inclusive o Suárez fez um golaço, né, cara? Impressionante. Tem vários golaços sim, do Suárez, né? Desde a chegada dele sim. aí, ele tem vários. Mas esse daí contra o Inter foi. Eu tava assistindo o jogo, foi o jogo que eu assisti inteiro. Eu vi os melhores momentos de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vi os melhores momentos de Grêmio e Cruzeiro, né? Você fala do Uhum, time ser copeiro, é uma verdade, né? Depois de ter empatado no Sul, classifica em Minas contra o Cruzeiro, que também é um time que tem bastante tradição na Copa do Brasil, né? sim. Próxima fase tende a ser um pouco mais complicada. Cara, é o que eu tenho falado aqui, não sei se você concorda, mas a Copa do Brasil é a Libertadores sem Boca e River, porque final lá, a É, Libertadores sempre afunila com os brasileiros, e aí tem um time ou outro que se destaca ali, que pode ser que chegue, e Boca e River ali são os argentinos que geralmente incomodam e pode criar alguma coisa diferente. Cara, vou falar aqui da expectativa do São Paulo, né? Eu já mudei o uhum, discurso do começo. Eu tinha uma expectativa muito baixa aqui. O São Paulo fez um campeonato novo, né? Falando no Campeonato Paulista, fez um Campeonato Paulista muito abaixo do que a gente imaginava. E com um time muito mediano. Assim. A gente tem jogadores muito competitivos, mas a gente não tem, por exemplo, um Soares. A gente tem o Caleri, que eu acho talvez um dos melhores centroavantes que tem no futebol brasileiro hoje, mas não dá para comparar com o Soares, né? Acho que é até ilusório da nossa parte aqui, mas é um jogador que briga muito. Não podemos reclamar de centroavante. Mas tem muitos jogadores medianos, né? A gente tem ideia, assim, se jogou uma responsabilidade gigantesca em cima do Wellington Rato, que caiu com o Atlético Goianiense o ano passado. Então, tinha uma expectativa muito baixa, principalmente porque o Rogério não estava conseguindo extrair do time jogos bons, né? E aí uhum, o Dorival chega e assim, não vou falar aqui a mil maravilhas, mas ele pelo menos começa a dar mais competitividade ao time. E o time também começa a ter uma maré de sorte que não tinha, né? Você pegar alguns jogos aqui que são meio emblemáticos. O São Paulo, o primeiro jogo do Dorival no Campeonato Brasileiro é contra o Curitiba. O São Paulo empata no uhum. finzinho lá. O São Paulo estava perdendo o jogo, apesar de ter jogado melhor. Depois pega o América no Morumbi, jogo que o São Paulo, na época, se fosse o Rogério, teria perdido, com certeza. Porque o América jogou melhor que o São Paulo e o resultado do jogo foi 3-0 para o São Paulo. Você pega o jogo contra o Vasco, o São Paulo toma um empate aos 38 do segundo tempo e consegue vencer o jogo de 4-2, né? O jogo contra o Goiás vence no Morumbi aos 45 do segundo tempo. E quinta-feira, cara, assim, de tudo que foi ruim, porque foi tudo, assim, o segundo tempo foi ridículo, e o São Paulo tomar o terceiro gol, se era na época do Rogério, o time estava fora com certeza, porque a maré estava muito ruim. Então, as coisas mudaram, né? O ar tá mais positivo, né? Quinta-feira ligou um sinal de alerta, né? Eu tava no Morumbi lá e, puta, deu aquele mesmo sentimento do time do Rogério. Se você me perguntasse há 2 meses atrás, eu defendi aqui muito no canal que o São Paulo deveria fazer uma campanha de 45 pontos para brigar para não cair, que era o que eu tinha de expectativa. Visto os jogos que a gente teve contra o Água Santa, contra o São Bernardo dentro de casa, contra o próprio Ituano, né? O time não conseguia Uhum, render. E aí, com a chegada do Dorival, ele põe duas peças para mim são fundamentais para essa virada de chave, que é o Gabriel Neves no meio de campo e o Marcos Paulo. Né? O time ganha uma dinâmica diferente ali. É fato que o time do Dorival é extremamente organizado, né? Isso é uma coisa importante de ressaltar. O time do Rogério tinha um buraco no meio de campo, ele gosta de jogar naquele futebol de transição, né? De ficar segurando mais a bola, deixar a bola com o adversário e depois sair no contra-ataque. Só que o time não tem essa característica. É um time
que toca muito a bola, tem muita posse de bola ruim, tá? Não é uma posse de bola boa, porque toca muita bola para trás e para o lado, mas é um time que geralmente tem entre 60% e 70% de posse de bola em todos os jogos. Quinta-feira perdeu o jogo, teve 60% de posse de bola. O Sport teve 40%, teve mais finalizações e fez 3 gols. Então, isso não quer dizer nada você ter mais posse de bola, mas é a característica do time. Então, o time é um time que trabalha mais a bola em vez de jogar nesse contra-ataque que era o estilo do Rogério. Então, vou te falar assim que eu acho que o São Paulo deve ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, não acredito em título, vou torcer muito aqui, mas eu acho extremamente difícil, a não ser que chegue alguma peça muito fora da curva aqui, que mude um pouco do estilo de jogo. São Paulo tem uma dificuldade muito grande de armar jogo, né? Isso é muito claro aqui. A gente não tem um camisa 10 efetivo de criação, que deixa o meio de campo muito vulnerável e muito previsível. Então, fica difícil do time conseguir ter boas jogadas. Tanto que o Gabriel Neves, que é um dos volantes, né? A gente vai falar um pouquinho de como o São Paulo tem jogado, mas é quem começa e inicia grande parte das jogadas. Quinta-feira, inclusive, boa parte das jogadas começavam do pé dele. É o cara que tenta uma bola mais vertical, o cara que tenta jogar um pouco mais à frente. Então ele tem ali ele tem dado um pouco de dinâmica diferente ao time que tinha no começo do ano. Então eu também espero que a gente brigue ali na parte de cima. Dos outros campeonatos, Sul-Americana, cara, assim, Sul-Americana é um campeonato meio louco, né? Não tem time, os times são muito ruins, essa é a verdade. Talvez os brasileiros sejam os times ali que vão dar um pouco mais de trabalho. Esse ano vem os times da Libertadores enfrentar ali num confronto contra o segundo colocado, não vem direto para o mata-mata, então pode ser que ainda fique alguém no meio do caminho, mas deve também vir algum time grande. Pode ser que venha o Corinthians, pode ser que venha o Atlético Mineiro, né? Já que o Atlético ganhou o último jogo contra o Atlético Paranaense, acho mais difícil aparecer. Mas sempre pinga um desses times aí, um pouco mais tradicional, que pode ser que dê algum tipo de trabalho. Copa do Brasil também, ó, cara, Copa do Brasil eu acho que vai ter um negócio que vai ser meio louco, porque assim, classificaram pelo menos 5 times aí grandes, né? Que eu considero times que têm mais camisa, que é Grêmio, São Paulo, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E vem Bahia, Atlético Paranaense O e, América. e o América, né? Esses três aí pode ser que quem. O Atlético Paranaense é mais difícil, né? Porque jogar no Paraná é complicado. Mas É. Bahia e América pode ser que deixe o caminho um pouco mais fácil, né? E aí pode ser que Uhum. pinte uma semifinal aí. Qualquer outra coisa que vier diferente eu acho bem complicado. Em 2 jogos é difícil, enfim. Mas o São Paulo acho que tem time hoje para jogar de igual para igual com qualquer time. Mas é um time nota 6, 6,5 no máximo. Então, sim, vai se ganhar alguma coisa é muito mais na base da vontade do que na técnica, porque a gente não tem jogadores com esse perfil. E, Arão, quem? O Soares deve ser o Soares, né? Eu vou fazer a pergunta aqui mais por praxe para a gente falar, mas o Soares deve ser o destaque do ano no Grêmio, né? Não sei se você tem mais alguém aí que você queria destacar, além do Soares, que tem feito um bom ano aí nessa temporada. Sim, mas falar do Soares é chovendo molhado, como a gente fala aqui, né? Sim. Então, eu nem vou falar do Soares, nem vou colocar ele, porque ele é muito acima da média. Então, e aí eu vou falar um pouco do Bitelo. O Bitelo, sim, é um jovem da base. O Bitelo, ele já é pretendido por clubes da Europa. Provavelmente ele vai ser vendido nessa janela agora, né? A torcida do Grêmio não quer que ele seja vendido, mas pela idade dele, pelo clube estar precisando de botar a grana no cofre, então eu acho que é inevitável, né? Talvez o Grêmio consiga vender agora e entregar depois, também é uma possibilidade, mas o Bitelo é o destaque, né? Tirando, claro, excluindo o Soares ali, o Bitelo é o grande destaque do Grêmio, sem sombra de dúvidas. Ele é meio que um motorzinho ali do meio-campo, ele é um jogador que tem muito fôlego, ele aparece na frente, ele recua, ele defende, já jogou de volante, daqui a pouco tu tá vendo ele na ponta. Então ele é o motorzinho do meio-campo. Ele é o jogador que tem mais fôlego no Grêmio. Fez um Então, golaço aqui contra o Palmeiras, né? ele fez um golaço contra o Palmeiras, ele bate muito bem na bola, né, e o golaço do Palmeiras. Ele também fez um golaço no Grenal, ele puxa o contra-ataque, o Soares puxa o Verdade. contra-ataque, ele
ele acompanha, né? Recebe a bola e também faz um golaço. Então ele é com certeza a joia desse momento do Grêmio é o Bitelo. Outro jogador interessante que eu tenho visto aí pelo menos jogou bem contra o Inter, né? Contra o Palmeiras não vi o jogo inteiro, mas eu vi boa parte do jogo também. Eu não lembro se ele estava contra o Palmeiras, mas contra o Inter me chamou a atenção, que é o Cristaldo, né? O Cristaldo é bom jogador aí também, tem feito uma boa O Cristaldo temporada. ele é bom jogador, mas eu vejo ele muito como um jogador, ele é meio vagalume, sabe? Daqui um pouco ele aparece no jogo, mas tem muitas partes, assim, muitas partidas que ele tá se escondendo também, ele tá um pouco apagado. O Renato utilizou ele junto com o Vina, e aí eu acho que os dois juntos já não estavam funcionando. E aí, tanto que agora no jogo contra o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, o Cristaldo não apareceu. Quem jogou ali na do Cristaldo foi o Cuiabano, que é uma grata surpresa para o torcedor tricolor, porque na verdade ele era um lateral. A torcida do Grêmio já pedia muito, o torcedor gremista pedia muito a entrada do Cuiabano, no lugar do Reinaldo, que não vê muito bem. Aí tem o Diogo Barbosa ali, que a torcida já tem ranço por ele. Então, a torcida pedia muito o Cuiabano, só que o Cuiabano estava lesionado. E aí, quando o Cuiabano volta da lesão, o Renato não utiliza o Cuiabano na lateral. Ele mantém o Reinaldo e coloca o Cuiabano como se fosse um ponta. E ali o Cuiabano rendeu e encheu os olhos da torcida, sabe? Então a torcida tá colocando muita expectativa em cima desse jogador. E aí ele meio que cavou o lugar dele no time, vamos colocar assim. E aí quem tava jogando por ali de vez em quando era o Vina, daqui um pouco apareceu o Cristaldo. O Cristaldo também já jogou como se fosse um 10 no Grêmio, enfim. E aí esses dois jogadores ele meio que passou por cima. Então, não será surpresa se o Cristaldo, por exemplo, começar no banco, justamente por ele oscilar muito. Mas ele é um jogador muito bom, muito habilidoso. Né? Mas é isso, é a oscilação É. dele que é Vocês já estão preocupante. com raiva do Reinaldo já, não? Cara, com raiva do Reinaldo. A torcida pega muito no pé do Reinaldo, mas eu não tenho muita raiva do Reinaldo porque eu sei quem tá no banco, sabe? E é o que eu sempre falo. É A pior galera ainda. não pega muito no pé porque tem um pior sentado no banco. É Então verdade. tu fica na tua, entendeu? E Mas pior que ele zoou o Reinaldo, né? desculpa, não te entendi. O Diogo Barbosa, ele zoou o Reinaldo aqui, que ele falou que ele era ruim, alguma coisa assim. Eu não lembro, Ah, foi algum jogo. E agora ele é banco do Reinaldo no Grêmio. É brincadeira. é, é, mas o Diogo Barbosa zoar alguém cara, é inexplicável. A torcida do Enfim, aí Palmeiras aqui tá uma raiva tremenda, né? o Reinaldo ele começou muito mal a temporada, muito mal. E aí a galera falava, não, tá sem ritmo de jogo, vamos dar um tempo pra ele, vamos esperar, porque vai melhorar. E ele deu uma melhoradinha, e aí, se eu não me engano, ele teve uma lesão. E aí, da volta da lesão pra cá, ele é um jogador ok. Ele não é, sabe, ele tá na média. Eu não acho que ele defenda muito bem, tá? Ele apoia um pouco melhor, né? Ele veio com a fama de Sim. batedor de pênalti pro Grêmio, por exemplo, e aí o Luizito errou se eu não me engano, alguns pênaltis. E aí, não, mas tem o Reinaldo ali, vamos botar o Reinaldo. O Reinaldo, se eu não me engano, também errou um pênalti. E aí a gente fica, Difícil ele errar, sabe? viu? É. Bem E difícil. aí meio que pegou aquilo lá, vem pro Grêmio, ou tu erra um pênalti, ou tu consegue uma lesão. É meio que sabe, meio que uma zoeira que a galera tem aqui. Então, é, Ele já tem uma é certa isso. idade também, né? Tem. Cara, o Reinaldo ele tem uma história meio louca aqui no São Paulo, né? Porque ele veio, se não me engano, acho que ele veio do Sport Recife, alguma coisa assim. E ele chega aqui no São Paulo e ele é escorraça. Cara, eu lembro de ir num jogo, São Paulo e Chapecoense no Morumbi, numa quarta noite, tinha, sei lá, 10 mil pessoas no Morumbi. E o cara no banco, os caras xingavam ele, velho. Pra você ter ideia de tão criticado que ele é. Aí ele sai do São Paulo, ele vai jogar na Ponte Preta, faz um campeonato brasileiro. Inclusive, ele vem aqui em São Paulo, empata com o São Paulo no Pacaembu. Ele faz 2 gols de pênalti contra o São Paulo. Né? A partir dali que o São Paulo começou a falar, não vai jogar mais quem estiver emprestando. Aí ele vai para Chapecoense logo depois daquele acidente ruim lá que teve com a Uhum. Chapecoense, morreu todos os jogadores e tal. Faz um bom campeonato brasileiro também. E aí ele volta. E, cara, assim, é o que eu falo, né? Aí depende muito do nível da régua que você vai colocar Uhum. para medir os jogadores. Ele não é um lateral esquerdo nível seleção brasileira, mas é o que eu falo também, quem tem lateral bom, velho? Difícil. Tipo,
Para aqui, vamos pensar quem tem um lateral esquerdo bom. Não tem ninguém que tenha nada absurdo, assim. Talvez o Atlético Mineiro tenha. O Fluminense agora, mas muito pelo histórico, né? Do que pelo. Exato. Marcelo vai aguentar jogar quantos jogos na temporada, entendeu? Não sei se tem o Arana, velho. O Arana no Atlético Mineiro, mas também não joga, né? Também tá machucado há não sei quanto tempo. Tirando o resto, é todo mundo mesmo balaio. Aí o Reinaldo tem uma diferença que eu acho que é interessante. É que aqui ele já tava ganhando muito dinheiro porque ele entregava, eu acho. Eu não sei quanto que o Grêmio fechou aí, mas aqui ele já beirava mais de 500 mil reais por mês. E ele tem a bola parada boa. Isso daí é fato. Você vai olhar aí no final da temporada, se ele tiver uma sequência de jogos, geralmente ele é um dos maiores assistentes da temporada, porque principalmente bola cruzada na área, tá? A bola no pé dele ele faz diferença, mas não sabe marcar, é fato isso daí, é muito ruim na marcação, né? E ele apoia com certa dificuldade por conta já da idade, então assim, ele consegue até ir, mas não vai conseguir o jogo inteiro, não tem a mesma profundidade que tem. Mas tem, cara, escanteio, falta, pênalti, que você falou. Eu não lembro dele perder pênalti. Eu até fiz o pré-jogo com o Guilherme na semana passada, e ele lembrou que o Tadeu pegou um pênalti do Reinaldo em 2017, que eu nem lembrava aqui. Mas eu não, cara, muito difícil ele perder. Tanto que ele tinha um aproveitamento de pênalti maior que o do Rogério Ceni aqui no São Paulo. Pra você ter ideia do nível de efetividade que ele tinha. Mas é difícil, hein? É difícil, eu concordo. Eu entendo o torcedor do Grêmio aí que xinga ele, porque não é fácil. Tem bola dele que é complicado. E o Bruno Alves, como é que tá aí, Arão? Cara, o Bruno Alves, ele meio que tá sendo o xerife da área, vamos colocar assim. Apesar de a gente ter o Kahneman lá, que é um cara que morde muito, brigador, mas é o Kahneman, e o Kahneman ele tem tomado muitos cartões amarelos, então de vez em quando ele fica fora, e quem assume esse papel é o Bruno Alves. E aí o Bruno Alves vem muito bem, tem feito bons jogos. Ele é seguro, ele faz um papel de vez em quando de líbero muito bom também. Então, quando o Grêmio perdeu o Jeromel no início do ano por causa da lesão, a galera meio que vai, e agora? E agora? A gente vai ter que ficar com o Bruno Alves. Só que o Bruno Alves, ele correspondeu. Ele, sabe, ele não. Como é que eu vou te dizer assim? Ele foi acima da expectativa. Isso que eu quero dizer. Então, ele, né? E aí tem o Bruno Vini, que é um outro ex-jogador de São Paulo, que também ele vem evoluindo, né? Quando o Renato colocou 3 zagueiros na formação, eu fui um dos críticos, né? Eu critiquei isso porque eu achava, tá, ok, o Bruno Alves tá ok, tá jogando bem, legal. O Kahneman ali junto, beleza, não tem o que falar. Só que daí o Vini já tava um pouco abaixo. Ou quer dizer, um pouco não, ele tava bem abaixo. Então eu colocava assim, pô, vai jogar com 3 zagueiros, mas na realidade tu tem 2, e vai ter um desses 3 zagueiros que pode até comprometer. E aí o Bruno Vini, pelo menos para mim, ele vem mal até o jogo do Palmeiras. Até o jogo do Palmeiras ele veio mal. Inclusive, se eu não me engano, saiu um pênalti que ele toca com a mão na bola. Sim. Enfim. E aí até aquele jogo ali eu coloco assim, ó, ele tava mal. Só que dali em diante ele começa a evoluir. Ele teve uma evolução, ele melhorou. E principalmente no Grenal. Né? Principalmente no Grenal, que ele foi muito seguro. Né? E eu ainda tô falando, tu me perguntou do Alves, mas eu já passei pro Vini, enfim, tô falando do Vini. E aí ele foi muito bem. E aí eu acho que consolidou essa formação com 3 zagueiros. Justamente o Kahneman, né? O Kahneman como ele é muito brigador, o Kahneman tá jogando muito ansioso. Ele acabou sendo expulso no Grenal. E quem assumiu isso foi o Vini, né? De ficar de xerife, de brigar ali. E aí ele se destacou e vem bem. Aí tem né, o Bruno Alves bem, o Bruno Vini que evoluiu, ele ainda não é um exímio zagueiro, não dá para desconfiar 100% dele, mas ele evoluiu muito. Então, estão bem, estão bem. Boa. Estão seguros, pelo menos. Eles podem oscilar, mas eles estão bem. Aí falou do Bruno Alves, né? O Bruno Alves teve uma jogada que ele salvou em cima da linha contra o Cruzeiro. Aquilo ali foi inacreditável. Eu já tinha murchado, vamos colocar assim, na jogada, porque eu vi a bola entrando, de repente aparece o Bruno Alves e salva ela em cima da linha. Ele é bom zagueiro, cara. Esse foi um dos erros do São Paulo. Não sei por qual motivo o São Paulo acabou não segurando ele.
São Paulo vem de uma safra boa de zagueiros, inclusive, mas o Bruno Alves poderia ter ficado por aqui. Quando jogou ele e Arboleda no Campeonato Brasileiro, se não me engano, de 2019, era o do Aguirre ainda. Cara, ele, eu, para mim, teria mantido ele por aqui, não teria me desfeito dele, não. Cara, deixa eu falar um pouquinho dos destaques aqui do ano do São Paulo também, para prestigiar o torcedor do Grêmio que está aqui com a gente. O destaque do ano do São Paulo, e por incrível que pareça, tem si é o Rafael, né? Depois de muitos anos aí brigando para ter um goleiro mais seguro desde a saída do Rogério Ceni, o Rafael chegou. Eu também contestei muito a chegada do Rafael por conta de todo o contexto do São Paulo, né? São Paulo vem passando por uma crise administrativa muito grande, né? São praticamente 10 anos sem nenhum título de expressão, ganhou o Campeonato Paulista no meio desses 10 anos, mas uma das grandes reclamações da diretoria é que o São Paulo não tem dinheiro, não sei o quê. Pô, a gente tinha o Jandrei aqui, não é um goleiro espetacular, mas tinha o Felipe Alves, que também não é outro goleiro espetacular, e tem um moleque da base que vem subindo agora, que jogou a Copa São Paulo, chamado Leandro, que para mim vai ser um dos grandes goleiros do Brasil, inclusive, ele é seleção desde o sub-11 aí. E aí vai e me contrata um goleiro para ganhar 500 mil por mês. Então, assim, eu não entendi. Mas, cara, não temos que falar. O ano do Rafael é um ano espetacular. Eu falo muito, né? O goleiro regular, ele já é um goleiro diferente. Ele, além de regular, tem ganhado os jogos para São Paulo, que é uma coisa difícil de você conseguir aí nos dias de hoje. Tem muito goleiro bom aí e tal, que faz partidas ok, mas que ganha jogo é difícil. O Rafael ganhou alguns jogos pro São Paulo esse ano. Esse do Sport ficou muito por conta dele, né? Na conta dele a vitória. Cara, assim, o do Sport, ele tem algumas. Eu acho que o jogo do Recife, ele fez 2 milagres lá, uma bola do Fabinho de cabeça e uma outra bola cruzada do Wagner Love que ele pegou. Cara, tem jogos aqui, assim, eu não sei o quanto você viu jogos do São Paulo esse ano, mas o jogo contra o América, por exemplo, ele pega 3 bolas que eram um gol feitos. Ele fez um bom jogo contra o Tigre na Argentina. Tem esse jogo do Sport no Recife também, ele fez uma boa partida. O jogo contra o Vasco, apesar do São Paulo ter tomado 2 gols, ele sai como um dos destaques por bolas defendidas ali. Cara, o Rafael, ele tem sido um destaque meio que surpreendente aqui pra gente, né, no São Paulo. Além dele, a gente tem o Caleri, né? O Caleri é um destaque por si só. Ficou muito tempo fora na primeira parte do ano, ali até março, que ele se machucou, né? Inclusive, tinha-se a expectativa dele ficar mais de 6 meses fora por conta do tornozelo. Ele mesmo procurou um tratamento alternativo, e nesse tratamento alternativo, um mês depois, ele estava jogando. Para você ver o tamanho da bagunça do DM de São Paulo, como outras coisas que vem acontecendo. Então, Rafael vem aí sendo o destaque do ano. O Caleri é o jogador diferente ali que tem feito os gols e tem chamado um pouco mais a responsabilidade. Não sei se você vai na arena amanhã, mas se você for na arena depois você me fala. Ver o Caleri jogar é diferente, porque o cara é chato pra caramba. De novo, eu não vou comparar ele com o Soares, que o Soares tem um nível de futebol acima da curva, então. Mas o Caleri, para mim, ele tá aí pelo menos entre os 5 melhores centroavantes do Brasil hoje, com toda certeza. Vamos falar um pouquinho de como é que você tá com a expectativa do jogo, e aí a gente fala um pouco também, aí eu trago um pouco dos destaques, porque a gente vai falar um pouco de como é que o time vem armado aí para enfrentar o Grêmio. Como é que o Grêmio tem jogado aí, Aron, na disposição do campo e tal, e como é que você vê aí você tem alguma expectativa já da escalação para o jogo de amanhã? Sim, eu posso, antes de falar sobre a escalação e expectativa, eu posso falar sobre como tu tocou no goleiro, no Rafael, goleiro de São Paulo. Posso falar um pouco dos goleiros do Grêmio, porque aqui também tem uma Claro. polêmica com goleiros, né? Tem um goleiro, eu esqueci o nome dele, mas o goleiro ele foi afastado pelo O Renato, né? Adriel, Exato. isso. Aqui aconteceu o seguinte, o Adriel, né, que é o goleiro, pelo menos que vinha jogando, né, como titular, e a galera, a torcida do Grêmio, ainda tem uma expectativa em cima dele, tava dizendo, pô, meu, esse aí é o nosso goleiro. Teve muitas pessoas que, até na imprensa isso, falaram, olha, ele tem um jeito, um porte, muito parecido com o Dida, por exemplo, né?
É verdade. Bom, já chegaram a fazer meio que essa comparação. E ele joga muito bem com os pés também. A saída de bola dele é muito boa. Só que daí ele tem um problema que é o empresário dele. Que é um empresário que o Grêmio não vê com bons olhos, esse empresário. Que é o mesmo empresário do Ferreirinha, que já aprontou anteriormente. É o mesmo empresário do TT, que tirou o TT cedo do Grêmio. E aí ele teve meio que uma rusga com o Renato. O empresário, junto com o TT, tiveram meio que uma rusga com o Renato. Então o Grêmio não vê esse empresário com bons olhos. E é justamente o empresário do Adriel. E aí o Adriel foi para a imprensa e falou um pouco mais do que ele deveria falar. Né? Ele já vinha cometendo alguns deslizes. O Grêmio meio que tem uma cartilha de bom comportamento, vamos colocar assim, e ele fugia muito dessa cartilha, né? Ele não cumpria algumas coisas. E aí e aí a gota d'água foi quando ele foi até um programa que tem aqui na Rádio Gaúcha, que é conhecido, programa, e aí ele fala alguma coisa sobre a estratégia do Renato na parte defensiva. Ele fala muito por cima e coisas óbvias, mas mesmo assim o Renato não gostou porque, né, foi meio que a gota d'água. E aí o Renato deu um gancho nele, o Renato e a diretoria deram um gancho nele, e aí ele perdeu, chegou a não ser relacionado, né, para alguns jogos, e ele ficou como um terceiro goleiro. Ele foi lá pro fim da fila. E aí o Grando assumiu nesse momento. E o Grando, na derrota do Grêmio contra o Cruzeiro, que foi de 1-0, poderia ter sido muito mais se não fosse o Grando. Ia ser de 5 para cima. E aí o Grando salvou, fez um grande jogo, justamente no jogo que o Adriel estava, né, o primeiro da punição dele, justamente nesse jogo. Então o Renato, né, falou no microfone, ó, o que ele sempre fala, o jogador recebe a oportunidade e o Grando agarrou com unhas e dentes a oportunidade. Apesar de que o Grando já é um goleiro que atuava, né? O Grando atuou em 2021 na queda do Grêmio. Ele fez um grande Grenal. A galera colocou uma esperança nele, mais ou menos como a esperança do Adriel. Colocou uma esperança nele, uma expectativa. E aí o Grando ele oscilou, né? E aí é um goleiro que meio que daí ficou disputando com o Breno, que não é um bom goleiro também. E aí a galera ficava comparando muito os dois, assim. Aí virou o ano e tu tem aquela imagem ainda dele na segunda divisão, sabe? E aí é isso que meio que puxa, que a galera não consegue ver ele ainda com bons olhos, que acaba lembrando o goleiro Tá da segunda marcado. divisão. Ele ficou marcado. E aí, só que ele vem muito bem, sabe? E até quem é crítico, muito crítico do Grando, não consegue nesse momento criticar ele, porque ele vem salvando, ele vem fazendo a diferença ali. E aí o Adriel, ele meio que se deu mal, assim, entre aspas, porque por causa dessa resposta do Grando. O O Adriel Adriel é da achava que base, ele Aaron? é da base, o Adriel é da base, o goleiro da base do Grêmio. Aí o Adriel, eu não sei se chegou a ver o vídeo que o Adriel fez, enfim, depois se quiser dar uma olhada, procura na internet aí, que é um vídeo que ele fez, ele largou no dia do goleiro, ou um dia depois do dia do goleiro, alguma coisa assim, mas meio que foi uma resposta dele, pessoal, pro Grêmio. E isso também não pegou bem perante aos outros jogadores, porque teve um momento da entrevista que ele fala que ele faz mais que os outros, e ele deixa isso muito claro. Então, meio que, sabe, tá claro que também tem um envolvimento do empresário dele naquilo dali. Então, isso daí pegou muito, muito, mas muito mal pra ele. Não, Então, isso é ridículo, né, cara? Porque o cara acabou, é moleque, subiu da base agora. Esses moleques sobem que eu não sei. A gente, assim, não foi tão explorado como o caso do Adriel aí no Grêmio, mas a gente teve um caso parecido com o Luan aqui no São Paulo, né? O Luan também veio da base, tá um pouco mais consolidado. Acho que o Adriel deve ter, é mais recente aí no gol do Grêmio. O Luan é o volante, né? Foi inclusive campeão paulista em 2021. Cara, ele empresário também. Queria renovar, queria renovar, queria renovar. Chegou ao ponto do Rogério falar que não ia mais relacionar ele até ele se decidir se ele renovaria ou não com o São Paulo. Que eu achei, cara, extremamente correto, inclusive. Porque, cara, o cara, assim, eu acho que principalmente quem vem da base, não estamos falando aqui, ninguém vai trabalhar de graça, não estamos pedindo favor para ninguém, mas acho que tem que ter um mínimo de dívida de gratidão com o clube formador, né? O Luan sim. tá no São Paulo desde os 11 anos de idade
E aí chega na hora de renovar, ficam fazendo leilão, que é pro Flamengo, que é pro Palmeiras. Chegou o absurdo do Abel dar uma entrevista coletiva e ele dá uma paulada na cabeça do Luan, falando: você não vai pular o muro aqui, você não joga. E acabou. Né? E, cara, assim, eu acho um absurdo, tipo, o moleque vir querer confrontar o Renato Gaúcho, que é ídolo histórico aí do Grêmio, né? Confrontar o clube, que é o clube que, cara, formou ele. Você imagina, um cara desse for pra Europa, então ele volta aqui, ele quer cagar na Exato. cabeça dos caras, né? É impressionante. Uhum. Desculpa aí, E você aí, estava concluindo aí. só que ele tem um perfil muito parecido, por exemplo, com o do Ferreira, pelo menos é o que eu vejo, sabe? O Ferreira ele já aprontou no Grêmio também. Então a galera meio que vai juntando, sabe? Acaba às vezes até colocando o que é a bagagem de um pro outro, sabe? Porque tu vê, parece que é o mesmo filme, parece, no futuro eu vou ver o mesmo filme, sabe? Então, e ele também foi, mas ele foi por causa o envolvimento, a pressão do empresário dele foi por um aumento salarial, né? Porque ele fez um bom gauchão, tá? Fez um bom gauchão, ele defendeu o pênalti no gauchão na decisão contra o Ipiranga na semifinal. Ele defendeu, ele foi importante ali, foi muito importante. Só que daí ele fez um jogo no Brasileirão e ele já estava martelando que ele queria um aumento salarial. Então, sabe, daí teve esses problemas e aí ele aconteceu tudo o que eu contei depois. E aí agora ele começou já, ele já é o segundo goleiro, né? Porque o Breno, que é um goleiro de seleção olímpica, ele não vem bem, ele tá numa péssima fase. Então, pelo que eu vi, até nos treinos ele não vai bem. Então, o Adriel já tá, pelo menos, né, como reserva imediato do Grando. O Adriel jogou contra o Atlético Paranaense e fez uma partida boa, né, porque ele é um goleiro bom. Então, sabe, mas ele vai ter que esperar o momento dele, se ele quiser voltar, e também não sei se volta. Até acho que volta. E aí, né, o Grêmio tem uma previsão daqui um pouco de contratar o Rocher, que é o que se ventila, mas com a boa fase do Grando e sabendo que o Adriel, né, é um goleiro técnico, ele é um goleiro bom, né, eu não sei exatamente como o Grêmio pensa, o que pensa para os dois goleiros, mas com esses dois goleiros eu acho que daria para fazer o campeonato sem problema nenhum, mas o Grêmio também pensa em um goleiro mais experiente. E aí tu chegou a falar do DM, né? Que o São Paulo tem um problema ali no DM com o Caleri que teve que buscar um tratamento alternativo, que também é um problema que tem no Grêmio. E eu, pelo menos, sempre falo, né, pro torcedor que me acompanha ali, o torcedor que acompanha o canal, que é um problema que tem, acho que em praticamente todos os clubes do Brasil, é um tal DM, né? É um problema que tem, não é só no Grêmio, a galera bate muito no DM do Grêmio Ah, e às pior vezes que faz aqui algum não é tipo de não, cara. comparação. Pode avisar os caras aí, não é pior. O do São Paulo, o do São Paulo. Você tem ideia, não, só pra te dar um número aqui, desculpa te atrapalhar, mas só pra te dar um número. O São Paulo chegou a ter 13 jogadores no DM. O São Paulo tem 6 laterais direitos, 5 estavam no DM, só pra você ter ideia. E aí é uma conjuntura de coisas, né? Tem um pouco de azar, tem uma questão talvez da preparação física não estar sendo adequada, né? Mas o cara não pode ficar 6 meses no DM, né? A gente teve o Diego Costa mais 6 meses, Igor Vinícius está mais 6 meses, o Galopo vai ficar mais 6 meses. O Galopo, só um exemplo aqui, o Galopo quis operar na Argentina, né? Ele acabou estourando o ligamento cruzado no jogo contra o Água Santa, o Galopo que é o artilheiro, inclusive, de São Paulo na temporada. Ele bateu o pé, falou, não, quero operar na Argentina, operou, deu merda lá, operou, deu ruim, já teve que fazer artroscopia aqui no Brasil, né? E parece que a cirurgia não foi boa, né? Então, são só exemplos de, cara, pode ser ruim aí do Grêmio, não tô nem falando que não. Mas para superar o DM de São Paulo é muito difícil porque os caras são assim extremamente incompetentes. E aí, o jogador, se eu não me engano, mais antigo que tem no DM é o lateral, se eu não me engano, eu acho que é o Rodrigo Ferreira. Mas eu não sei se ele vai jogar no. Eu não me lembro como é que é o nome. Porque ele jogou pouco tempo no Grêmio. Ele veio para fazer veio para jogar a segunda divisão e ele se lesionou. E aí, ele, se eu não me engano, ele mesmo, ele veio do Mirassol, e aí enfim, o destino dele é o Mirassol, ele já acabou o empréstimo com o Grêmio, porém, se eu não me engano, ele ainda tá se recuperando. E aí
ele ainda é integrado. E aí nós temos o Jeromel, né, que é um jogador importante, que está há bastante tempo também, e o Jonathan Robert, que é pelo menos ele é tratado como uma joia também da base, que se lesionou. Ele se lesionou, ficou um tempão fora, e aí ele se lesionou de novo, e agora ele está mais de, dá quase 9 meses Puta fora, merda. né, muito tempo, e enfim. E aí a gente tem o Ferreira também, que é um jogador que teoricamente ele seria importante nesse esquema do Renato, e ele tá fora. Mas daí o Ferreira é um caso à parte, né? Aí o Ferreira, por exemplo, quando o Grêmio estava lutando para não cair, o Filipão veio a público e falou que o Ferreira não comparecia ao tratamento. Então sabe, não dá para colocar só no colo do DM, sabe? E toda janela, Então, Aaron, aqui em São Paulo, se veicula o nome dele. Ou no São Paulo, ou no Corinthians, no Santos, todo mundo quer o Ferreira. mas o Ferreira é um jogador que ele tem muita habilidade, né? Porém, ele tem esses problemas, né? Meio que extra-campo, problema de cuidado com ele Você mesmo. contrata o pacote, você não contrata só a habilidade, né? Esse que é o problema. Exato. E eu também vejo o Ferreira muito como aquele jogador que, né? Infelizmente ficou isso meio que rotulado nele, que é um peladeiro, né? Que a gente fala. É. Então, isso ficou rotulado nele. Então, eu sou um cara que sou bem crítico, assim, em relação ao Ferreira. E aí, enfim, aí a gente, né, falou sobre, ia falar sobre a escalação, a formação. O Grêmio vai jogar provavelmente com, né, uma formação que ele vem jogando, que tá dando certo, tá dando resultado, que é o 3-4-3, né, que começa com daí o goleiro Grando, aí tem o Bruno Vini, o Bruno Alves, o Kahneman, aí mais na frente o Fábio, o Vila Sante, o Carbacho, do outro lado ali o Reinaldo, e aí o Bitelo, né, o Soares no meio, o 9, e aí o Cuiabano. Só que daí o Cuiabano aqui tem um asterisco, porque o Cuiabano saiu do jogo do Cruzeiro exausto, né? Ele estava muito cansado, ele saiu sentindo dores. Chegaram a falar em lesão, mas o Grêmio não confirmou essa lesão, disse que não, ele não está lesionado, foi mesmo desgaste físico. E ele passou, dali em diante, ele vem fazendo treino só de academia, musculação, justamente para dar uma preservada nele. E aí, se não jogar o Cuiabano, pode jogar daí, no caso, o Cristaldo, né? E aí também tem uma dúvida que se coloca também um asterisco no Soares, porque eu acho que o Soares joga pela forma que o Grêmio está tratando o jogo, né? O Grêmio está convocando a torcida, o Grêmio está tratando o jogo contra o São Paulo como uma decisão, né? Porque eles estão muito próximos ali no topo da tabela. Então, por isso eu acho que o Soares vai para o jogo, mas tem um asterisco no Soares, porque o Soares também estava cansado e sentindo muitas dores. O Renato chegou a exaltar o Soares, falando que ele jogou com dores. Eles chegaram, o Renato disse que ele pediu para os jogadores aplaudirem o Soares no final da partida, porque ele jogou no sacrifício. Então aqui também tem um asterisco que pode jogar o Vina como atacante. Ah, o Vina tem jogado de centroavante? O Vina, cara, o Renato tá achando um lugar pro Vina. Porque às vezes o Vina aparece como um meia centralizado, daqui um pouco ele cai pela esquerda, daqui um pouco tu vê o Vina de centroavante. Então o Renato meio que tá. O Vina jogou de centroavante no jogo contra o Atlético Paranaense. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense, né? Fora no Paraná o jogo. Ganhou. Foi um Exato. grande resultado do Grêmio contra o Atlético. Foi, Contra o eu Atlético. lembro. Era um resultado. Esse era um jogo que a galera mais pé no chão falava assim: é derrota, certo? Vamos seguir em frente. Esse aqui é o que a gente vai perder. Não vai pontuar nessa rodada, porque é muito difícil ganhar lá. E aí o Grêmio fez um excelente jogo. E o Vina Pô, também, os mais críticos, principalmente o pessoal da imprensa, fala que ele assiste o jogo, é um lugar VIP ali, né? De dentro do gramado, porque de vez em quando ele toca na bola. Nesse jogo ele chegou a tocar na bola, inclusive ele mata a bola e a jogada meio que inicia, vamos colocar aqui, inicia por ele, apesar de ser um passe, mas ele meio que dá uma consertada, sabe, na jogada e a jogada do gol começa por ele. Mas eu não ele é acho ele, assim, eu não acho ele um jogador ruim, mas principalmente para esse futebol moderno de correria e tal, não é muito a dele, né? Ele deixa muito a desejar nesse aspecto aí.
Mas E a aí, cara, galera foi, também foi coloca ele. bastante ventilado pro lado de cá também. Um monte de gente queria o Vina, Corinthians, São Paulo, e ele acabou indo. Ficou, o Ceará segurou ele bastante tempo lá, inclusive, né? Ele Sim. saiu porque caiu aí, não tinha muito o que fazer. A galera Bora. também pega muito no pé dele por ele parece tá muito acima do peso. Então a Mas galera pega no mas pé aí eu dele acho que por sempre isso. foi. É, Lá no Ceará também é da mesma forma. Só que lá no Ceará a pressão é muito menor, né? sim, Não só por conta da torcida, mas até por conta dos resultados mesmo. O Ceará vai jogar contra o Grêmio no Castelão. Se empatar, tá bom, ninguém vai reclamar, ninguém vai. Aqui sim, não, velho. Vai jogar no Grêmio, vai tomar pressão na cabeça todo o jogo. Né? Então sim. é diferente. O Patrick passou muito por isso aqui no São Paulo. O Patrick é um jogador um pouco mais fortinho lá. Ele é acima do peso, ponto. E aí não adianta querer que o cara. É o que eu falo, velho, que é tipo. A galera também tem que entender uma coisa, né? Ou o técnico sabe trabalhar com o jogador, ou então não contrata, velho. Porque assim, Uhum. não adianta querer que ele. Vamos emagrecer o Patrick. Ele não vai emagrecer. É isso aí. E ele, assim, ele fez bons jogos no São Paulo ano passado. Com o Rogério, que é um cara que exige pra caramba essa questão física, né? Fato que ele emagreceu do que ele era, tal, mas não, ele nunca vai. Você vai esperar que o Patrick vai pegar uma bola, driblar 4 jogadores e fazer um gol. Não é a característica dele, como não é a característica do Luciano, como não é a característica do Nestor, né? E o torcedor não, o torcedor acha que os caras são o Messi e vai, pô, o Rato chegou aqui, os caras acham que o Rato ia resolver o mundo. E não vai resolver. Acho que é um Não, o pouco Vina disso. faz muito isso. O Vina faz a bola, ele distribui muito o jogo e faz muito pivô ali também. É o papel do Vina. O É Diego isso aí. Souza, o Diego Souza eu vi voltou a treinar agora, né? Sim, O Diego Souza é pesado, velho. Você vai falar o quê do Diego Souza? Né? exato. É o estilo. Quando ele era novo, ele já era pesado. Imagina agora, então, né, assim, Sim. é difícil. Deixa eu trazer um pouquinho aqui de como é que eu acho que o time vai escalado para amanhã também aqui do lado do São Paulo, Arão. Falar como é que o São Paulo também tem jogado aqui. Amanhã é uma para a gente que do mesmo jeito que o Grêmio, a diretoria e a torcida tá encarando o jogo aqui em São Paulo também existe uma expectativa muito grande para esse jogo, porque é um divisor de águas, né? Mas talvez o primeiro jogo grande que o São Paulo tem fora de casa de verdade no Campeonato Brasileiro. E, pô, se conseguir uma vitória aí, começa a pensar diferente do que a gente pensava até agora. Eu tenho uma expectativa mais baixa aqui, mas não acho impossível. Acho que vai ser um jogo franco, pelo que eu vi do Grêmio até agora e do São Paulo. São Paulo, de novo, está bem competitivo, desde que não faça o segundo tempo que fez contra o Sport, senão é capaz de sair com uma goleada aí do Sul amanhã. Mas como é que o Dorival organizou o time, né? Isso é importante aí, porque tem muito comentarista na televisão que fala abobrinha pra caramba. Eu fui em todos os jogos desde que o Dorival chegou no Morumbi, e é muito clara a disposição do time quando joga em casa. Quando joga fora, por isso que é uma incógnita amanhã, e apesar de eu achar que ele vai dessa forma que ele tem jogado. São Paulo joga com uma linha de 4, né? Com Rafinha, Arboleda e Beraldo, e contra o Grêmio deve ser essa dupla de zaga, porque o Arboleda ficou fora 3 jogos, mas ele já voltou contra o Sport. Mesmo assim, São Paulo tomou 2 gols de cabeça, ele estava só no segundo gol. E a lateral esquerda tem sido feita pelo Caio Paulista, que não é lateral esquerdo, não é ponta, eu não sei o que ele é, mas é quem tem jogado de lateral esquerdo. Por isso que, assim, reclamamos bastante do Reinaldo, reclamamos, mas entre o Reinaldo e o Caio Paulista, o Reinaldo é anos-luz melhor que o Caio Paulista, apesar de ser um jogador muito voluntarioso, tá? Jogador que corre o jogo inteiro. Que ele é limitado, cara. É isso, o lateral esquerdo titular tá no departamento médico, que é o Wellington, teve uma torção no tornozelo, tá fora também, teve que fazer cirurgia, deve voltar somente no mês que vem. Aí tem uma linha de 2, né? Todo mundo, um monte de cara fala, não, porque o Dorival joga num losango, no meio de campo. Balela. Joga-se com uma linha de 2 volantes, com o Pablo Maia e o Gabriel Neves, e esse para mim é a grande diferença do Dorival. O Gabriel Neves não tinha oportunidade com o Rogério, e eu não entendo isso, porque o Rogério pediu a contratação do Gabriel Neves e no Campeonato Paulista não usou ele quase nenhum jogo, né? E aí o Dorival chega e aí ele reintegra ele no time, e aí o time começa a andar de uma forma diferente. De novo, é aquele volante mais moderno, que tem um pouco da pegada, né? A marcação, não é o forte dele, mas é o cara que sabe jogar. É o cara,
você ter ideia, hoje talvez ele é o maior armador do time. Você vai ver que a grande maioria das bolas saem todas do pé dele. Aí se abre uma linha de 3. Então, São Paulo joga uma linha de 4, uma linha de 2 e uma linha de 3 que fica atrás do Caleri. O Caleri fica um pouco mais isolado. E aí tem uma linha de 3 que joga, geralmente está jogando na esquerda no Morumbi o Marcos Paulo, mas aí pode ter uma variação muito grande. Já jogou o Michel Araújo, já jogou o Alisson, já jogou inclusive o Rato aberto na esquerda. Geralmente o Rato joga aberto na direita, né? Mas quem tem jogado é o Marcos Paulo. O Nestor joga mais centralizado e o Nestor é talvez a grande dúvida para o jogo de amanhã, porque o Nestor também vem de uma fadiga muscular, ele está pelo menos 3 jogos fora, não jogou contra o Sport, nem relacionado foi, mas vem treinado aí desde quinta-feira com o time, viajou com o time aí, ele deve estar à disposição do Dorival. Não sei se ele entra jogando amanhã, tem uma expectativa que ele comece o jogo sim, porque ele vem fazendo inclusive bastante falta. E aí, aberto na direita é o Luciano, né? O Luciano que passou pelo Grêmio, o Alisson também passou pelo Grêmio. O Alisson é jogador do Grêmio ainda, não? Não, acho que não. Não é mais, né? Acho que são esses dois aí que passaram por aí, que eu lembro que jogaram, estão aqui e passaram pelo Grêmio. E na frente o Caleri, joga um pouco mais isolado. O que pode ter de variação aí é nessa linha de 3, com o Michel Araújo, com o Rato, mas geralmente tem jogado o Marcos Paulo, Luciano e Nestor. Qual que é o ponto de atenção, né? Quando o São Paulo joga fora de casa, principalmente nos jogos da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, jogou num 4-1, 4-1, 4-1. Jogou com uma linha de 4, aí jogou com um volante só, aí abre-se de novo uma outra linha de 4 e o Caleri na frente. Não acho que vai jogar assim contra o Grêmio, não acho que vai jogar, eu acho que vai nesse 4-2-3-1, com os dois volantes aí fazendo a linha na frente da zaga. Geralmente também, quando o time sai jogando, se abre uma linha de 3, o Rafinha, que não tem mais... o Rafinha jogou no Grêmio também, né? O Rafinha é verdade, ele estava aí. Sim. O Rafinha vem fazer ali um pouco mais da saída de bola, junto com os dois zagueiros. O Beraldo é um zagueiro da base do São Paulo, tem 19 anos, tem feito um campeonato também espetacular aqui. A gente perdeu o Léo Pelé para o Vasco, muita gente ficou gritando que vai perder. O Léo Pelé é bom jogador, mas não é nenhum fenômeno. E o Beraldo supriu e, puta, tá jogando mais que o Léo Pelé. Então fica sempre aberto aí nessa linha de 3 para saída de jogo. De novo, Gabriel Neves, talvez o cara que mais distribua, que mais de dinâmica ali no jogo. O São Paulo tinha um problema também de jogar com o Rogério, muita bola cruzada na área, né? E aí você trouxe aí que o Grêmio tem jogado com 3 zagueiros, até melhor, porque o São Paulo parou com esse chuveirinho na área. Hoje tem um futebol mais de transição ali, mais de aproximação. Tanto que o que pro Grêmio é bom. Hã? O que pro Grêmio é bom, porque eu vejo que o Grêmio ainda não tá bem afinado nessa bola aérea. Cada bola aérea na zaga do, mas aqui do Grêmio é um Deus nos acuda. Que o Renato Gaúcho não nos escute, mas ele deve ter visto o jogo quinta-feira. Esse é o principal ponto o calcanhar de aqui do São Paulo é a bola aérea. Não só por conta do Arboleda estar fora, mas o próprio Rafael tem uma dificuldade muito grande de sair do gol. Por mais. Isso é uma crítica pro Grando, é exatamente a mesma crítica que a galera fala. Que a galera bate no Grando, é a saída dele de bola, que julgam que a do Adriel é melhor, mas é o que eu sempre digo, a amostra do Adriel ela é muito pequena para eu julgar ele. Exato. Então, não vejo mas a do Grando a gente vê que ele tem dificuldade. O Rafael, assim, ele é. Cara, se eu vou falar aqui, vai ter torcedor que vai me xingar do São Paulo. Porque ele tem feito uma temporada realmente fora da curva. Tanto que o São Paulo é a melhor defesa do Brasil hoje. Eu até procurei de novo aqui. O São Paulo tomou 20 gols no ano, em 29 jogos. Tem uma média de quase menos de um gol por jogo, né? 0,6 por jogo. E debaixo da trave, o Rafael tem feito um campeonato espetacular. Aí talvez, não vou falar que o melhor, mas com certeza entre os 3 melhores goleiros, ele tá. Agora, essa bola na área, principalmente, tem muita bola que ele deixa passar na frente da área, sabe? Que é a bola, essas bolas são perigosas, né? Os gols contra o Sport não tem culpa dele. A bola cruzada no primeiro pau, aí a marcação. Cara, assim, são coisas. O Dorival quis tentar achar desculpa, né? Mas são coisas muito claras, assim. Quem tava marcando o Sabina no primeiro gol do São Paulo era o Alisson.
O Alisson tem 1,5 m de altura, o Sabino tem Sim, 2 metros. Não tem condição. sim. Mas tem a questão de você fechar o preenchimento da bola. Cara, não interessa. Tava ele, o Pablo Maia e o Diego Costa, e o cara conseguiu cabecear e fez o gol. No segundo gol é o Caio Paulista, que também não tem caguete nenhum de zagueiro para conseguir cabecear a bola. Ele era a ponta até 1 ano e meio atrás, agora inventaram ele de lateral esquerdo. Diniz inventou ele de lateral esquerdo, e o Rogério caiu e trouxe ele para cá. Não pode deixar o lateral esquerdo marcar os zagueiros, entendeu? E ele passou no meio do Caleri e do Arboleda e fez o gol. Então, assim, essa bola aérea do São Paulo é o principal ponto. São Paulo tomou gol do Goiás de cabeça do Maguinho, que também tem 1,5 m, tomou gol do Barros contra o Vasco de cabeça, e tomou o outro gol que tomou contra o Vasco foi numa bola cruzada também, que o Diego Costa não conseguiu antecipar o Galazan e ele acabou dominando e fazendo o gol. Então, o São Paulo vem sofrendo, tá, com essa bola aérea. O perigo do São Paulo aí, você pode ter certeza que com bola aérea é muito pior do lado de cá do que acho que do lado do Grêmio. Ainda mais jogando com 3 zagueiros, eu acho que cara, que aí vocês vão brigar com o Caleri. É o Caleri contra os 3. Geralmente é isso que Pois é, acontece no jogo do São Paulo. isso daí é uma outra coisa que eu acho que vai depender muito da postura de como o São Paulo vai para o jogo, porque existe sim ainda uma possibilidade do Grêmio voltar ao 4-2-3-1, que é a formação preferida do Renato. O Renato já disse que ele não curte muito jogar com 3 zagueiros, É. mas ele não tem os 2 pontos de velocidade que é o que ele cobra. Entendi. Então, dependendo da maneira que o São Paulo ir a campo, daqui um pouco o Renato, né, vou usar aqui, eu vou ficar na minha zona de conforto, vamos colocar assim, vou jogar com, né, num 4-2-3-1 e vamos ver o que acontece. Também há uma possibilidade, ninguém exclui isso, né? Eu ia falar isso. Eu não Pode lembro do acontecer. Renato ter jogado com 3 zagueiros aí na história que ele Não, antes eu também não não tem. lembro. É. Ele teve que O... inventar, entre aspas, isso e meio que deu certo, né? Principalmente no Grenal deu certo. Então, dali em diante, Ele adotou. ele adotou isso. Pô. Eu ia te perguntar aí, Aron, quantos anos você tem? Desculpa, não te entendi. Quantos anos você tem? 36 anos. 36 anos. Você lembra de algum jogo aí, nesses 36 anos de São Paulo e Grêmio, na sua cabeça aí? Se eu lembro de algum jogo, Um jogo que você tenha na memória? cara, lembro do jogo, né, a memória mais recente é o jogo da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo no Morumbi foi 0-0 e depois foi 1-0 pro Grêmio. O primeiro jogo foi mais marcado pelo juiz, pelo Trace, né? Então, mas aí depois tem alguns outros confrontos, né? Alguns outros confrontos históricos O Grêmio foi entre os campeão dois. brasileiro em cima de São Paulo em 81, né? Sim, sim. Foi 1-0, Eu, né, pro Grêmio. ganhou no Sul e ganhou aqui no Morumbi também. Eu não era nascido, não. Eu tenho 41, eu nasci em 82. Sim. Cara, assim, eu ia trazer aqui mais pra gente curiosidade. Você vai ter mais propriedade para falar do que eu, porque é um jogador que também tem muita polêmica aqui em São Paulo. Eu assisti, se eu não me engano, é 2018 ou 2017, São Paulo e Grêmio no Morumbi, que era aquele Uhum. time que foi campeão da Libertadores, que tinha o... Não é Pedro Henrique, como é que é o nome dele? Do Jogou no Grêmio, Pedro Flamengo? Rocha? Pedro Rocha, exato. Ele que fez o gol, inclusive, e o São Paulo empatou. Foi 1-1 o jogo. Um jogo não é um jogo histórico, é um jogo comum, mas eu tava no Sim. Morumbi e eu lembro disso porque o Luan, quando ele chegou aqui no Corinthians, muita gente falou, né? Falou, cara, torcemos o Luan e tal, mas o Luan não joga. Isso que cara, foi pra isso. Porra, eu fui no Morumbi assistir o Luan jogar e o Luan joga bola, irmão. Pode ser que tenha algum problema aí que aconteceu, alguma coisa que na vida dele que ele não queira mais jogar bola, mas falar que ele não sabe jogar bola é mentira. Porque ele jogou muito no Morumbi, cara. E assim, jogador diferente, que jogador que joga erguido, com a cabeça erguida, com postura e tal. E eu fiquei com isso marcado na cabeça. E, pô, ele veio no Corinthians aqui, cara, tá roubando faz pelo menos 2 anos aqui. Ele nem, cara, relacionado ele treina separado, caramba. E, cara, queria ouvir aí, porque você viu a melhor fase do Luan no auge aí, quando ele ganhou a Libertadores. O que você acha que aconteceu com o Luan que do nada ele parou de jogar bola? Luan, né? O Luan teve uma grande evolução. A galera cobrava o Luan antes do Luan estourar. A galera cobrava. Quem subiu o Luan, quem deu a oportunidade pro Luan foi o Filipão, né? Primeiramente. Aí depois o Luan veio evoluindo até que chegou 16, mas principalmente 17, né?
E aí, 17, ele foi o Rei da América. E, cara, ele tava jogando muita bola. Muita bola. A gente apelidou ele de Luanel Messi, né? O Reizinho, enfim. Mas E jogava muito, né? aí, ele tava jogando muito. E aí, o Luan, cara, ele tinha muito. Como é que eu vou dizer assim? Ele era um jogador muito festeiro, né? Então, ele fazia muita festa aqui. Eu conheço, né, por tabela, a Scarlett, que não está hoje aqui, né, ela não pode estar hoje aqui. Ela tem uma conhecida, uma amiga, que saía com o Luan, né? Então a gente já meio que sabia o que estava acontecendo, a festa, etc. Então o Luan era isso. E aí parece que no momento que ele, pelo menos é o que diz, né? Que as informações que chegam, que no momento que ele tomou um pé dessa mina, ele meio que deu uma afundada, entendeu? Uhum. Pelo menos é o que dizem. E aí ele meio que se perdeu. E aí ele teve lesão, ele teve a fascite plantar, e isso tudo foi uma bola de neve, né? Tudo foi uma bola de neve. E, e aí eu acho, pelo menos, né, já foi confirmado que, se eu não me engano, foi o Juliano, né? Ele falou no podcast que o Lua tem um problema chamado depressão. Então eu não sei se essa depressão é alguma coisa daí, não, né, não sei. Pode Mas ter ele esse tem um problema que é relacionamento a aí. depressão. E aí isso daí fez ele afundar. Então agora parece que ele tá voltando a tentar, pelo menos tentar trabalhar de uma forma mais séria. Ele não é visto em festas, ele fazia muita festa, principalmente aí no Corinthians ele ainda continuava fazendo muita festa. Então a galera meio que não vê, a imprensa não vê mais ele fazendo isso. Se ele tá fazendo, ele tá fazendo muito bem escondido, né? Falam que ele não tá mais tomando tanto álcool, etc. E aí parece que ele tá focado, e aí fica essa expectativa, se ele vai voltar, não vai voltar, o que vai acontecer com o Luan? Ninguém sabe. A torcida do Grêmio tem um carinho gigantesco pelo Luan. Se o Grêmio amanhã falasse a gente vai trazer o Luan e vai tentar recuperar, a torcida ia lá no aeroporto receber o Luan. Ah, mas precisa arrumar essa mina aí, Arão. Achar essa mina aí e trazer ela de volta. É. Cara, É, não, porque esse time do. Assim, eu tenho lembranças do time do Grêmio, né? Você tem 36, eu não acho que você não deve. Você devia ser bem pequenininho. Aquele time do Paulo Nunes do Jardel, cara, que era tipo. Puta, era fenomenal, assim. Teve vários jogos históricos contra o Palmeiras, né? O Filipão e tal. Era um puta timão. E depois veio esse time do Grêmio aí. Esse time do Grêmio era. Cara, eu vi jogar no Morumbi. Eu vou te falar que era difícil, viu? O Arthur tava voando também, jogando muita bola. Né? O Jeromel tava naquela fase que ele tava. Cara, assim, era um timão esse time do Grêmio Groen no gol. Era um belo time. E o Luan me chamou muita atenção. Assim, foi, cara, quando ele veio pro Corinthians ainda, eu até brinquei que foi, pô, só fosse filho da puta voltar a jogar a bola de novo e justo no Corinthians. Porque ele é daqui, né? Ele é de São Paulo, acho que de São José do Rio Preto, se eu não me engano, do interior de São Paulo. E se diz corintiano, que é pior ainda. Eu falei, pô, só falta ele voltar pro time dos caras e ainda voltar a jogar bola. Mas, cara, ele se afundou mais ainda. Se ele tava aí, ele já tava perdido aqui, ele acabou de afundar mesmo. quando o Não Luan voltou a saiu jogar. do Grêmio, eu acho que não ficou aquela sensação de estar perdendo um grande jogador, sabe? Aí a galera foi meio assim, ó, cara, eu acho que até pro Luan vai ser melhor, sabe? Ele procurar um novo clube, eu acho que até por respeito vai ser melhor pra ele. Ninguém ficou assim com saudade ou chorando que ele foi embora, nada disso. A galera queria ver ele melhorando porque no Grêmio ele tava muito embaixo. Sim. Então, né, Não, assim, outro o fim cara, do Luan outro, no Grêmio foi esse. outro cara também que eu queimei a língua, que eu achei que jogava muita bola e no final acabou. Acho que ele teve até problema de saúde aí, tá? Não sei se nem se parou de jogar. Era o Jean-Pierre também. Eu falei, cara, esse moleque aí vai ser seleção brasileira, vai jogar Barcelona, Real Madrid no final. Também não deu nada, né? Exato. O Jean-Pierre a gente não sabe exatamente. Ele teve um problema de saúde, ele teve um câncer, né? E aí parece que já tá tudo bem, foi tratado, enfim. Mas ele é um jogador, cara, ele é inexplicável, sabe? Eu nem gosto de ficar rotulando muito jogador, mas parece que ele fazia corpo mole pra tudo que ele, sabe? Todo momento ele tava fazendo corpo mole. Preguiçoso, Então, né? Parece ser preguiçoso, né? é preguiçoso, ele parece ser muito relaxadão, assim. Então parecia que ele não tava querendo nada com nada na carreira dele, sabe? Parece que ele não parece que não teve
um momento que ele focou de verdade. E a gente via que ele tinha muita habilidade, mas a gente via também, quem acompanhava o Grêmio direto, que a imprensa do centro, cara, botava ele lá em cima e a gente via Sim. assim, eu acho que não é para tudo isso. Eu acho que não é para tudo isso. E aí, o que ficou muito marcado é meio que um folclore que ficou aqui, que teve uma oportunidade que o Palmeiras tentou levar o Jean-Pierre, e aí tem um folclore que o Palmeiras tentou um pacote de jogadores para levar ele. Nesse folclore tá incluído o Rafael Veiga, enfim, tá, o Diogo Barbosa, enfim, entre outros. E aí, se eu não me engano, até me fugiu o nome dele, o Scarpa? destaque deles do ano passado, me fugiu, o Scarpa. Scarpa. E aí, até o Scarpa tava nessa história, sabe? E a galera até hoje tem muito gremista que acredita e fala assim: por que, que o Grêmio fez isso? Por que não mandou? Porque não é bem assim a história. Meio que foi um por um, né? E tem jogador aí que nem tava envolvido. Então tem esse folclore em cima dele e É, tem muito torcedor gremista que acredita nisso ainda. E quando se e, fala em Jean-Pierre, essa história sempre vem. e vamos ser sinceros também, né, Aaron? Até a chegada do Abel, o Veiga e o Scarpa, eles eram escorraçados aqui em São Paulo. Então, o Veiga foi Sim, sim. emprestado para o Atlético Paranaense. O Scarpa não se firmou no Palmeiras no primeiro momento. Foi banco durante Exato. muito tempo. Aí, com a chegada do Abel, o Abel fez o Rony. O Rony também. O Rony, cara, você vê o Rony hoje, seleção. Eu não acho que ele é jogador de seleção brasileira, né? O Palmeirense Eu fica também acho que puto não. comigo aqui, mas. Fala, cara, desculpa, ele é esforçado. É difícil jogar contra ele, reconheço isso. Mas não dá. Quando jogador brasileiro que tem aqui, falar que o Rony tem que ser jogador de seleção, desculpa, não é o que eu acho que tem que ser. Mas é fato que o Abel fez ele jogar, o Abel fez o Sim. Rafael Veiga jogar, fez o Scarpa jogar, fez o Zé Rafael jogar, que todo mundo também escorraçava. Né? Aí o Luxemburgo teve uma época antes que subiu a molecada, descobriu o Danilo, né? Descobriu o Patrick de Paulo, que depois aí também se perdeu, hoje tá lá, não fica nem no banco do Botafogo. Descobriu o Gabriel Menino. Então, assim, cara, Sim. é uma junção de coisas ali que fez o Scarpa, o Veiga virarem quem são também. Nada diz que se o Jean-Pierre tivesse vindo pro Palmeiras e o Scarpa tivesse ido pro Grêmio, que o Scarpa ia explodir como explodiu, né? E até o Jean-Pierre Fica... não sabe se o Jean-Pierre iria afundar como afundou também, né? Exato, exato. Não dá pra saber, mas uma coisa que você falou é muita verdade. O Jean-Pierre era muito exaltado aqui no eixo Rio-São Paulo, porque assim, ele tinha um refino diferente da bola, né? É um cara que. Sim. Cara, Ele, eu ele falo. bate Tem. muito bem na bola, é Sim. impressionante. Não, e joga bonito, né? Aquele cara que você. É igual o Luan, cara, assim. É o cara que é vistoso de ver jogar, né? O cara que joga de cabeça erguida, tal. O cara que tem uma postura diferente dentro do campo. Não é aquele cara que corre cabeça abaixo, cara. Eu achava ele, puta, eu achei que ele ia ser um cara grandão, assim. E no final não deu nada. Um cara, por exemplo, que passou aí, vocês devem gostar bastante dele. Eu tinha bastante raiva dele de São Paulo, apesar dele jogar, ter feito bons jogos aqui, ter batido na cara do Corinthians algumas vezes. É o Michael, porque, cara, a gente recebeu aqui o Mendes, né? E eu tenho Sim. comparado o Mendes com o Michael, mas eu até vou parar de fazer, porque acho que até é, é, falta de respeito com o Michael, porque o Michael acho que foi mais jogador. O Mendes, cara, é extremamente preguiçoso. O Michael não era preguiçoso. Ele é Uhum. lento, porque é o estilo de jogo dele, ele é Sim. um pouco mais, mas é extremamente refinado, né? O cara que bate bem na bola, sempre não, você não vê ele fazer um lance feio, e aí no Grêmio ele ganhou tudo, né? Então, pô, O Michael, ele é lento no movimento dele, né? Mas é o estilo de mas jogo a dele, né? bola ele acelera demais a jogada. Né? É igual o Zidane, né? O Zidane também tinha essa fama Sim. de lento, né? E no final jogava bola. O Mendes não, o Mendes ele quer jogar igual o Michael, tipo, entortar o pé em toda a bola que ele vai tocar, só que ele é preguiçoso, mano, ele não corre, tá ligado? Tipo, ele entrou contra o Sport 5 minutos, ele me deixou irritado, velho. Porque o cara não tem oportunidade nenhuma. Quando entra num sono, velho. No jogo que o São Paulo tava tomando sufoco, era bola para ele pegar, dominar, não, puta, pega a bola na entrada da área, quer. Puta, perde a bola. Cara, sabe assim, não corre atrás de nada. Impressionante, velho. Impressionante. Eu lembrei do Michael, eu sempre falo aqui do Michael, falo, cara, ele é o Michael, mas muito piorado. Porque o Michael jogava ainda a bola, né? É que aqui Sim. no São Paulo ele pegou uma época também que tinha uma pressão gigantesca. Ele acabou indo embora.
mas ele fez jogos bons aqui, como esse clássico. Teve uma vez o São Paulo ganhou 5-1 do Corinthians, ele acabou com o jogo aqui. E depois ele foi pro Grêmio e fez um puta sucesso. Pô, muito E legal aqui no aqui. Grêmio, e aqui no Fala aí. Grêmio a gente também compara um jogador com o Maicon, né? Que é o PP. Ah, o PP. Aqui o próprio Renato fez essa comparação, né? Veio isso oficial do Grêmio a comparação. Então a galera já colocou uma expectativa em cima do PP que a galera viu o Maicon. Pai, é o novo Maicon, é o novo Maicon, olha isso, jogador. E aí o PP ele começou oscilando. Ele nos 2, 3 primeiros jogos ele deu uma oscilada. E aí a expectativa é a realidade, né? Veio meio que essa comparação na torcida do Grêmio. E a galera já ensaiou uma lenha pra cima dele. Só que daí no mesmo dia eu tava meio que dando uma olhada num comentário da galera no Twitter e acompanhando o jogo. E a galera tava descendo a lenha e no segundo tempo ele veio e melhorou muito. Dali em diante, ele foi um jogador muito bom. E aí depois veio uma lesão, né? Uma lesão séria. Mas dali em diante ele foi um jogador muito bom e meio que deu uma calada na galera. Então a galera ainda vê ele como sim, daqui um pouco esse cara é um novo Maicon, mas ele tá lesionado, infelizmente, e aí ele faz falta. Pelo menos estava Esse fazendo falta. Agora a gente não sabe exatamente como que ele vai se encaixar nesse ele vai esquema, voltar. mas ele Esse, tá. E também esse é teve o um que veio do acréscimo de. Flamengo, Arão? Que é aquele que foi revelado no Flamengo? Tava no Isso, Cuiabá? isso, esse mesmo. É bom jogador. Bom jogador. É bom jogador. E Bom aí jogador. ele. E aí eu. Claro que tinha muita galera que, justamente por esses primeiros jogos, colocava muito. Então, mas vamos deixar o Carbacho e o Vila, né? Vamos botar o Vila Sante e tal. E aí muita galera excluía ele disso, não queria ele de titular. E aí acabou acontecendo isso, aí veio o Vila Sante e o Vila Sante tá jogando muito bem. Então, e o Carbacho não tá tão bem assim. Então, daqui um pouco eu, né, na cabeça de muitas pessoas pode estar que o time titular ainda tem o PP, porém não no lugar do Vila Sante como ele estava jogando, mas sim no lugar do Carbacho, que é um excelente jogador, né? Um excelente, ele é muito bom, só que ele tem um problema que é uma pubalgia. E o Grêmio optou por um tratamento mais conservador, que é aquele tratamento que o cara vai, né, levando na maciota, vai, né, trabalhando mais fisioterapia e tal, não muito invasivo, não fazer uma cirurgia nele. Sim. E aí ele oscila, ele tem oscilado bastante, ele tá meio lento, né, ultimamente. Mas ele recém foi agora convocado para a seleção do Uruguai, então ele é um jogador muito bom. Mas eu acho que se o PP voltasse, ele ia jogar no lugar do Carbacho e não do Vila. Boa, boa. E você vai pro jogo mesmo? Não, eu Não não, vai? eu gosto de ir na arena, mas desde que a gente tá fazendo pós-jogo aqui, a gente faz ao vivo, né, um pós-jogo. Às vezes até faço um react durante a partida, mas esse não é um formato que eu gosto muito. E a gente acaba optando por fazer um pós-jogo. E aí é complicado de fazer o pós-jogo, porque a saída da arena é uma saída muito demorada, Sim. né? Pro cara se desvencilhar dali, do entorno, se não fosse essa saída demorada, em 10 minutos eu tava em casa. Mas como tem toda essa demora, eu demoro quase 1 hora para estar em casa. Sim, Então, entendi. né, eu não consigo conciliar as duas coisas, ir no estádio acompanhar e chegar para fazer o conteúdo ia ficar É, muito. eu me programei aqui sempre para fazer o pós-jogo no dia seguinte gravado, porque senão eu não consigo ir pro jogo também. Eu moro Sim. distante do Morumbi, não é tão perto como você falou. E Um aí dia também muito tem um bom é 40 detalhe. minutos. Nesse jogo contra o São Paulo, nosso pós-jogo não será, né? Normalmente assim, ó, terminou ali a partida, a gente abre a Já live. entra. Sempre assim. E aí, só que dessa vez não vai dar justamente por conta da Scarlett, que eu gosto sempre de, né, prestigiar ela, né? Ela tá junto aqui, então é dessa vez por conta dela, do horário dela, a gente vai ter que fazer um depois, né? Esse pós-jogo, mas ainda no mesmo dia, tal. Legal. Mas é um caso especial. Entendi. Eu me programei aqui sempre para fazer no dia seguinte, porque. Primeiro, porque eu sou um cara meio alucinado, assim. Se eu fizer logo depois do jogo, geralmente eu vou perder a cabeça. Então eu vou falar alguma besteira que eu não falaria num programa gravado, sabe? Cara, São Paulo e Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eu tava alucinado, porque o São Paulo foi extremamente assaltado lá no Itaquera. E aí eu falei, cara, se eu fosse fazer um pós-jogo agora, eu ia xingar todo mundo. Então eu faço sempre no dia seguinte para fazer com um pouco mais de calma, um pouco mais de fundamento. E eu estou me programando aqui para a gente fazer esse programa aqui ao vivo
Porque aí acho que é mais legal, né? Esse formato aqui é bacana, porque traz conteúdo, a gente consegue interagir com as pessoas aí. O canal também é recente, não tem muito tempo, então estamos aprendendo a fazer um negócio aqui. Mas legal. E qual que é seu palpite aí pro jogo amanhã? O que você tá esperando aí? Qual que é a placar? Se eu não me engano, né? Chegou a comentar o retrospecto do São Paulo, mas se eu não me engano, ele não perdeu fora de casa no campeonato, né? O Ele São perdeu Paulo alguma partida? perdeu o primeiro jogo contra o O Botafogo. primeiro jogo. Então ele tá Com o um tempo sem Dorival ainda perder. não, mas com O Dorival ainda não, né? não. Então, isso daí já é né, pelo menos pro São Paulo, um bom retrospecto. O Grêmio não perde na Arena desde agosto do ano passado, né? O Grêmio tá Puta invicto merda, na hein? Arena. Isso é um dado importante. O Grêmio tá invicto na Arena desde agosto do ano passado. E são dois times que gostam de marcar gols, né? Eu acredito que vai ter um gol para cada lado, pelo menos. Pelo menos o que tá mostrando e os números estão mostrando. Porém, eu coloco uma vitória de 2-1 pro Grêmio. Boa. Eu tô a minha expectativa aqui. Eu vou dar o meu palpite do Adalto torcedor, do Adalto realista. Eu espero que, assim, cara, eu vou comemorar muito se empatar amanhã, um empate amanhã aí no Sul, 0-0, 1-1, eu já vou ficar bem feliz. O retrospecto, inclusive, né, de São Paulo e Grêmio é bem equilibrado, se não me engano, acho que são 2 vitórias do São Paulo só de diferença. Mas o São Paulo leva uma desvantagem muito grande aí. O São Paulo, a grande maioria das vitórias foram aqui em São Paulo mesmo. No Brasileirão foram 69 jogos, né? 26 Isso. vitórias do Grêmio, 17 empates e 26 vitórias do São Paulo. Isso a gente Então, fazendo recorte só Brasileirão, né? Então tá extremamente equilibrado. exato. E é um jogo difícil, né? Jogar contra o Grêmio aí é difícil. Um time grande, time de torcida. Cara, assim, eu tenho até falado, é um campeonato brasileiro extremamente difícil esse ano, né? Se você fizer pegar o recorte aqui da minha fala no primeiro pré-jogo que eu fiz com o Ícaro do Botafogo, cara, a gente fez previsões, eu até falei para ele, ele acaba lá e fala assim: eu espero que o Botafogo, São Paulo esteja brigando lá em cima, que a gente possa fazer o retorno, falando que vai ser campeão e tal. Aí eu falei para ele, tá parecendo a mãe de Nar, irmão, você adivinhou isso daí. Mas é começo de campeonato ainda, estamos na 9ª rodada, eu ainda acho que as coisas vão mudar bastante. Não acho que o Botafogo vai aguentar fazer um campeonato tão bom do jeito que tá fazendo. Hein? Perdeu 3 também acho que pontos não, dos. na verdade, os outros times estão oscilando e o Botafogo não tá, né? Em algum momento ele Exato. vai oscilar. Ele teve Vai. uma derrota agora, mas né, é pouco. Ele perdeu. O único que perdeu foi pro Goiás na Serrinha lá, né? É. Que é difícil de jogar também. Jogar lá contra o Goiás é difícil. Mas é um campeonato muito equilibrado. Cara, assim, quando eu falei com ele, eu falei para ele, cara, você tirar Palmeiras, Flamengo e Atlético, que estão times ali que tem um elenco melhor, né? O Palmeiras eu não acho nem que tem um elenco melhor, mas é um time que está mais preparado, tem uma espinha dorsal muito bem definida, um técnico consolidado, enfim. E o Flamengo e o Atlético com elencos, cara, muito Sim. parrudos. O resto, para mim, tava todo mundo no mesmo balaio. Assim. Os caras vêm falar: nós vamos jogar contra o Cuiabá. É difícil jogar contra o Cuiabá lá, velho. Você pega o Curitiba, que é o último colocado, é difícil jogar contra o Curitiba em Curitiba. Então, assim, e é legal, pô. Nós estamos com todos os times grandes na Série A esse ano. O Grêmio voltou. Enfrentar o Vasco no Morumbi, a torcida do Vasco lotou a parte de visitante. É bem legal. E eu acho que vai ser bem difícil. Assim, o campeonato vai ser um campeonato que vai. Cara, você vai. São Paulo pode ir aí ao Sul e ganhar do Grêmio e perder pro Bragantino em casa no Morumbi. É um campeonato meio maluco, né? São jogos que. Grêmio é a Cara, mesma né? coisa, exatamente isso. É o que eu falo, assim. É uma diferença muito pequena entre eles. E você vê que o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro estão encontrando dificuldade de jogar. Perderam jogos bestas em casa. Do O Atlético eu só Atlético. coloco um asterisco ali no Atlético. Por que eu não colocaria ele como postulante, pelo menos ao título? Por causa do Cudê. Sim, A única concordo. coisa. Não, agora Por não, isso. eu não acho que o Atlético é favorito a título. Assim. Depois do que fez aqui quarta-feira contra o Corinthians, não coloco mais. Agora, que tem um elenco qualificado, e aí quem lia isso até começar o Campeonato Brasileiro, você colocaria ele como um dos favoritos. Não acho Sim. mais também. Como eu falei do Fluminense, cara, um monte de gente vem aqui e fala, não, porque o Fluminense, cara, eu falei, o Fluminense não vai aguentar. O Fluminense não tem um time que está jogando que é bom e tem um problema, o Diniz.
Cara, sim, o Diniz é um bom técnico, joga a bola, joga a bola. Mas ele tem as manias dele de achar que o Fábio vai jogar com o pé, vai querer que o zagueiro, o Nino, toca a bola pro Felipe Melo dentro da área. Essas fazer, cara, eu tive o Diniz como técnico e eu sei a dificuldade que é. Ele fazia o Léo Pelé e o Arboleda jogar a bola na área. O Arboleda, desculpa, o Arboleda talvez um dos melhores zagueiros que tem no Brasil. Mas ele é zagueiro, ele não sabe jogar. O negócio dele é bola por cima e bola para lateral. É o cara que Sim. destrói a jogada. Né? Pô, os caras, não, porque o Fluminense fez uma puta final do Campeonato Carioca lá, amassou o Flamengo. Mas, Copa do Brasil já tá fora, vai bater na Libertadores, deve chegar, a hora que afunilar com os brasileiros, vai tomar sufoco. Por isso que eu não acho que tem time para chegar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Mas como é um campeonato maluco, pode acontecer de tudo, né? Então não dá para esperar muita coisa. Do E meu Diniz é o placar é esse. fôlego, né? Que todo mundo fala. Diniz, ele É chega uma hora isso. que ele perde o fôlego. Porque primeiro que ele já não tem reposição, né? Apesar deles já acharem os moleques da frente lá, tem dois moleques da frente deles que um jogou o Campeonato Paulista aqui, que é o Kennedy, pela Ferroviária, bom jogador, bom jogador. E tem acho que é Lele o nome dele, que jogou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, mas que é rápido, habilidoso também. Eles acharam dois moleques ali. Mas o resto do time não tem. Os caras não tem reposição. Os caras perderam o moleque do meio do campo lá, não tem quem pôr. Vai. E aí é isso, entendeu? Eu acho que é o que você falou, não vai ter fôlego para aguentar tudo. E o meu placar aqui de torcedor que vai torcer amanhã pro São Paulo, 1x0, gol do Caleri aí no sufoco, se a gente consegue trazer os 3 pontos. Mas, de novo, eu acho que o jogo para empate aí é um bom resultado trazer um empate do Sul aí, eu acho que já tá, Eu vi tá muitas ótimo. pessoas comentando também que é o jogo do 0-0, mas eu não consigo ver o jogo do 0-0, mas eu vi muitas opiniões assim, nesse sentido, do jogo do 0-0. O São Paulo, de novo, né? Ele é um time que toma poucos gols, né? A gente viu aqui. Acho que foi o primeiro jogo que o São Paulo tomou 3 gols na temporada. Não lembro se o São Paulo tomou 3 gols nesse ano aqui. Foi o primeiro jogo contra o Sport agora no Morumbi. São Paulo tem muito jogo sem tomar gol. Desses 29 aqui, se eu não me engano, tem 13 ou 12 jogos que o São Paulo não tomou gol. Né? Então, vem de uma. Tem uma defesa bem sólida ali. Depois, principalmente dessa chegada do Dorival, que ele conseguiu colocar o meio de campo, São Paulo dificilmente toma gol. Mas vamos enfrentar o time que é rápido. Tem o Soares, que dificilmente não faz gol. Vou torcer bastante pro Soares estar cansado, mas ficar descansando aí. Existe mesmo essa possibilidade, o próprio Renato falou, ele deu uma entrevista coletiva ontem, e ele falou que vai depender na coletiva ele falou, depende das próximas 24 horas do Soares, se ele se sentir bem ele vai pro jogo, senão ele tá fora. Eu acho que ele só não vai colocar se tiver. É. Fala assim, pode lesionar ele ficar de fora e aí perde o jogador, é pior, né? Até pela maneira que o Renato convocou a torcida e colocou a importância do jogo ali, por isso eu acredito que ele vai pro jogo. Nem que É, eu, ele eu, jogue 45 minutos, em algum momento ele vai jogar. é um divisor de água para ambos os times, né, Aaron? Quem conseguiu uma. Pro Grêmio, eu acho que é pior, hein? Porque se o São Paulo perder amanhã é um resultado normal. Eu acho, não é um resultado que. Desde que não tome uma cacetada, eu acho que é natural. Agora, pro Grêmio é importantíssimo vencer, né? Tá jogando dentro de casa, é jogo de 6 pontos, daquele que você não pode perder, porque se perder, o outro time se descola, né? Dessa parte de cima da tabela, e aí fica mais difícil. Então, eu acho que para ambos os times aí é um jogo extremamente importante. Eu acho que para o São Paulo, mais do que o resultado, é esse enfrentamento com um time com mais qualidade, sabe? São Paulo pegou, apesar de estar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, né, na oitava rodada, pegou todo mundo que está lá embaixo já, pegou Coritiba, Cuiabá, Corinthians, Vasco, né? Então todo mundo que está na zona de rebaixamento ali, o São Paulo já enfrentou. E agora vem os enfrentamentos mais difíceis, né? Pega o Grêmio, depois pega o Palmeiras, pega o Atlético Paranaense, pega o Fluminense, pega o Cruzeiro, pega o Atlético Mineiro, ainda tem, aí acho que tem Bragantino, Santos e Flamengo no final. Os jogos mais difíceis são nessa segunda parte do campeonato, né? Então, Sim. nós vamos saber um pouco mais se o São Paulo vai brigar aí em cima ou não a partir desse jogo de domingo. Aí a gente vai ter um termômetro mais favorável aí, ou mais assertivo para a gente saber como é que o São Paulo tá pro restante da temporada. Em Cara, junho agora pro Grêmio, é,
o Grêmio tá também colocando uma expectativa, pelo menos a torcida, pelo menos que eu vejo de enquetes, enfim. O Grêmio tá contando nos 4 jogos que terá em junho, que o primeiro jogo é contra o São Paulo, depois contra o Flamengo, daí ele pega o América, né? E depois ele pega o Coxa. Então, desses 4 jogos, o Grêmio tá contando 9 pontos. A galera, pelo menos, tá projetando 9 pontos. Não é uma sequência tão simples, né? Principalmente por causa do São Paulo e pelo Flamengo que vai jogar lá no Maracanã, mas depois é um pouco mais light, né? Na teoria, mas é que é o Grêmio, então, né? A galera coloca aí, né, 10 pontos, dá pra fazer ok, dá pra tentar os 10 Dá para pontos. buscar. Ah, é. A gente vai, eu acho que final de junho a gente vai ter é, uma foto muito mais clara do que o campeonato vai se mostrar aí, né? Porque acabam praticamente ali os jogos de Copa no meio da semana vão ficar mais espaçados. A classificação começa a se separar ali, ver quem são os times que despontam mais. Nós vamos ter ideia de cada um aí, como é que vai, como é que as coisas vão se dar. Pô, Arão, puta, cara, queria te agradecer aqui. O papo foi muito legal aqui. Cara, já te deixar o convite aqui pro segundo turno, a gente fazer aí São Paulo e Vamos estar Grêmio, aqui. Com quando São certeza Paulo vamos for estar aí aqui. São Paulo vir aqui no Morumbi. É Scarlett, né? O nome É, da cara. moça. Scarlett, mandar um Isso. abraço para ela aí, um beijo para ela também. Tomara que ela consiga atacar a gente aí no segundo turno, a gente fazer Tomara. nós três aqui. Cara, também deixar aqui canal aberto aqui, toda vez que você precisar. Tiver em São Paulo aqui, dá um toque para nós aqui para tomar uma gelada, trocar uma ideia de Vamos. futebol, que é o que a gente gosta de fazer aqui. Tem lugar para você ficar aqui, sempre que você estiver por aqui, dá um toque pra gente. E, cara, fica aí à vontade para você dar os seus recados finais aí, deixar o seu endereço, pedir pra galera te seguir. Vocês que tem também um canal no YouTube aí, estão nas principais redes sociais. Cara, brigadaço aí, fica à vontade. Eu que agradeço aí o convite. Aqui no nosso canal a gente também, de vez em quando, no pós-jogo, há um tempo atrás, a gente trazia, né? A gente acabou não fazendo mais. Mas quem sabe a gente volta aí eu com certeza, né, irei te chamar, certo? Então, nem que a gente faça no mesmo formato, que o formato que a gente fazia no nosso canal, como a gente fazia um pré-jogo e fazia o react, e depois a gente já emendava o pós-jogo, nesse pré-jogo a gente convidava para o pessoal gravar um vídeo, mandar um vídeo curto, enfim, a gente voltar, né? Com certeza. Estamos à disposição, o que você precisar. Tamo junto. Eu também vou compartilhar aqui no nosso canal, chamar ali a galera para assistir aqui. Agradeço até se, né, alguém estiver assistindo e veio, né, através desse link. Muito obrigado aí por prestigiar o canal do Adalto. Então, as nossas redes sociais é Zona Gremista, é só colocar ali na pesquisa, né? Colocou Zona Gremista, vai aparecer a gente. Reforçando a gente aqui, lá no Zona Gremista, nós sempre realizamos os pós-jogos, sempre tem pós-jogo, né? Normalmente colado no jogo, salve algumas exceções, a gente faz um pouco depois, mas isso sempre é combinado, sempre é agendado. E toda terça-feira a gente também faz live, né? Que é um papo de gremistas. Então, sempre terça-feira às 9 horas, salvo alguma eventualidade, a gente mudar o horário também, sempre avisado. E é isso. Quem quiser conhecer aí o Zona Gremista, né, tá aí, ó, @Zona Gremista. Top, top demais. Bom, a galera que tá aqui em São Paulina, quiser ter informação aí do Grêmio, sempre legal a gente tá também tendo informação de outros times aí. Eu sempre sigo a galera que a gente troca ideia aqui, porque é legal, porque a gente se atualiza também, vê as informações de outros times. E é o que eu sempre falo, né? Não, ninguém melhor do que o próprio torcedor para trazer informação pra gente que eu não teria um décimo da propriedade que você tem para falar do Grêmio. Então, cara, te agradeço muito você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, né? Trocamos essa ideia aqui, mas já passou 1h30 aqui, passa rápido pra caramba. A gente Pá. nem vê. Então, cara, fica aí o convite, então, pro torcedor de São Paulo que também seguir aí o Arão e a Scarlett lá no @Zona Gremista. Procurem eles lá, estão aí no YouTube, estão no Instagram. Você tá em mais algum lugar lá, Arão? Todas as redes? Sim, no TikTok, no Twitter, eu tô focado, super focado aqui no YouTube, né? No YouTube. Que é onde a maioria do nosso conteúdo tá aqui, né? Os outros, Legal. um recorte, um comentário, por exemplo, no Twitter,
algum comentário durante o jogo, alguma coisa assim, uma flauta, alguma coisa, tá lá no Twitter. No Instagram, alguma notícia pontual, né? Aqui no YouTube, aí, como eu disse, é onde nós estamos bem focados, aí, conteúdo bruto mesmo tá aqui. E o TikTok também, cortes, enfim, alguma zoeira no Legal. TikTok. Pô, Tá lá também. é isso aí. Aqui É no igual nosso a canal gente também aqui. é, o Renato, no início do ano, quando o Grêmio estava sendo campeão do Gauchão, mas foi depois de uma goleada, eu não lembro contra quem, contra o Novo Hamburgo, se eu não me engano, o Grêmio deu um. E ele tinha sido criticado porque ele estava na praia, né? Ele passou um tempo no Rio, na praia, e a galera sabe como é que é. Aqui a imprensa gaúcha pega muito no pé dele. Então a imprensa meio que quis dar uma bangonada nele porque ele passou um pós-carnaval, ele estendeu um dia, né? Aí umas datas foram mudadas e ele não voltou, meio que isso, sabe? E ele continuou lá. E a galera criticou ele e ele deu uma bangonada e aí ele chamou a imprensa de os cri-cris, né? Ele já tinha feito isso fazendo referência aos donos da bola. Ele já tinha feito em uma outra oportunidade, no outro ano, e ele voltou. Cornetinha, cri-cri, enfim. E aí eu peguei isso do cri-cri dele, né, de uma certa forma, fazer uma crítica, enfim. E aí eu criei aqui no Zona Gremista o cri-cri da bola, que é meio que uma sátira dessa história toda. Então eu vou meio que satirizando algumas coisas, né? Situações, enfim, flauta, daqui a pouco o próprio aquele comentarista de opinião também tem ali, né? Que é pegar uma opinião de alguém e aí falar, como assim? Sabe? E aí vai meio que na zoeira. É bem legal, tá dando um resultado ok, tô curtindo fazer esse personagem, mas nada mais é do que uma sátira e um personagem. Ali o Muito papo bom. não dá para ser levado muito a sério. Não, top. Eu já tô seguindo vocês aí no Instagram e no YouTube. Vou procurar nas outras redes aqui também. O pessoal do torcedor gremista aqui também quiser seguir a gente aí, @tricolor_fet, estamos nas principais redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, Twitter, né? Nosso foco também mais aqui no YouTube, é onde a gente traz o conteúdo mais completo, onde a gente faz aqui os pós-jogos, o pré-jogo com o Ante, que é o programa que vocês estão vendo aqui, que sempre a gente, antes do São Paulo, né, jogar, a gente traz um torcedor adversário aqui para fazer essa resenha que a gente fez com o Aron hoje. Também o nosso canal é novo aqui, tá? Não tem um mês e meio. Né? Esse daqui é o 11º pré-jogo que eu faço. A gente fez todas as rodadas do Brasileiro e a gente conseguiu fazer contra o Sport também, com o Aladim, que colou aqui com a gente. Então, estruturando aqui, a gente fez os clássicos, a gente está fazendo de forma presencial. Então, contra o Corinthians, a gente fez um formato de podcast ali. Eu trouxe alguns amigos de infância. Contra o Palmeiras já está marcado. A gente vai fazer uma resenha meio familiar, porque a minha família tem bastante palmeirense. Então, vai vir meu tio, meu primo. Tem um dos amigos aqui que foi um dos. Não criador, mas o que idealizou aqui a ideia do pré-jogo com o Ante, porque ele é palmeirense e ele falou: eu preciso vir no canal. Eu falei, irmão, o canal é de São Paulo, como é que eu vou trazer você, palmeirense, aqui? E aí deu um estalo na cabeça, falei, pô, São Paulo vai jogar contra o Palmeiras, eu vou trazer o cara. E aí a gente organizou aqui, montou o pré-jogo com o Ante. E a gente tá fechando também, vai ter um programa de entrevistas que a gente quer fazer, que vai ser o FET com você, que a gente vai trazer o seguidor aqui para ele trocar ideia e falar da história dele com o São Paulo, né? Tem muito São Paulino aí com muita Legal. história. A gente deve estrear ele, inclusive, na semana aí da data FIFA, que vai ficar um pouco mais tranquilo. Deve ser o meu pai aí, vai vir para fazer o primeiro programa com a gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que ela se mistura com a do meu pai, né? Sou São Paulino por causa dele. E aí a gente deve aí, no decorrer do ano, trazer algumas personalidades aí para trocar ideia com a gente e falar um pouquinho mais de São Paulo. Então, gremista que tiver aí, também quiser seguir a gente aqui, será muito bem-vindo. Sempre que tiver jogo contra o Grêmio aqui, o Arão está sempre convidado para participar com a gente. Se o torcedor do Grêmio também quiser chegar aqui, sempre a gente vai ter conteúdo de todos os times aqui para a gente trocar ideia. Fica aí, Arão, só vou fazer o fechamento aqui e a gente já bate papo. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!